Tá comigo? Vamos lá começar mais um podcast Pode Transformar. É o segundo episódio do nosso podcast. Para você que quer conhecer mais da inteligência emocional, do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, esse aqui é o lugar certo. Todas as sextas-feiras, às 14 horas, estaremos ao vivo. Hoje começamos um pouquinho atrasado porque o trânsito atrapalhou um pouquinho o nosso convidado de chegar hoje aí. Isso Que aí. é um convidado fera, um convidado monstro. Vocês vão conhecer agora o Muriel Freitas, que vai estar explicando para vocês quem que é Muriel Freitas, sócio do Bocão, que é um cara fantástico, que era para estar com a gente aqui hoje, mas teve um problema, não pôde comparecer aí. Né, Muriel? É isso mesmo. Isso mesmo. Que bom. Quem é Muriel Freitas, né? Eu sou treinador comportamental, sou coaching, sou mentor de líderes, né? Mais de 3.000 líderes aí treinados e formados pelo Brasil num sistema de consultoria, né? Mas principalmente quem é o Muriel? O Muriel é o pai do Brian, casado com a Laís, e eu falo para todo mundo que a minha missão é fazer a diferença verdadeiramente na vida das pessoas. Por que verdadeiramente, Muriel? Porque fazer a diferença é fácil. Agora, se importar verdadeiramente com o outro, é aí que está. E desde quando eu passei por todas as minhas formações, desde quando eu vim da educação física, né? Então, tem um ato de cuidar das pessoas. E isso acabou transformando essa missão minha, passando para os meus colaboradores, para o meu time. Do meu time, a gente massificou isso e eu trouxe para a área dos treinamentos. Então, para tudo, desde quando eu me entendo, a gente fala, me entendo por gente, né? Desde a minha fase adulta, a minha missão é essa: fazer a diferença verdadeiramente na vida das pessoas. Não importa se eu estou no treinamento, se eu estou no evento, se eu estou dando aula, se o meu time está lá. Então, as pessoas que estão à ponta, que me representam, representam algo da bandeira que nós vestimos ou que nós temos, é isso que a gente faz. Então, esse é o Muriel. Show de bola. Esqueceu de falar um detalhe, né? Ah, Palestrante internacional, vai estar em novembro na Europa. Para os amigos exatamente. que estiverem assistindo aí o nosso podcast aí na Europa. É isso, e nós somos sócios, né? Eu e o Bocão na BIF, que a BIF é Business Flow, né? Nós atuamos já há mais de 10 anos, nós nos conhecemos na pós-graduação, né? Nós viemos da hotelaria e do lazer também, e a partir daí a gente veio com treinamentos e formações dentro da hotelaria, de liderança, de lazer, de montagem, de atendimento ao cliente. Toda a nossa bagagem, nossa linha está ligada no servir. Legal. Servir as outras pessoas com aquilo que a gente tem de melhor, né? E com isso a gente se conecta com pessoas do mesmo propósito, como você, como outras pessoas da nossa jornada, e os nossos negócios começaram a ter pontas, né? Hoje a BIF é um hub de treinamentos. A gente tem formações de programação neurolinguística, formações de coaching, treinamentos de alto impacto, e a especialidade que eu e o Bocão temos é de jogos corporativos, né? Nós atuamos com jogos corporativos, temos uma escola de jogos corporativos, e a Europa veio através de servir novamente, né? De ajudar os imigrantes brasileiros que estão na Europa. Mas daqui a pouco eu conto. Show de bola, show de bola. Tem bastante coisa pra gente falar aqui, eu tenho Nossa certeza. Senhora! Uma hora e meia vai ser pouco, hein, Muriel? Você tem tempo? Você tem tempo, já clica aí, ó. Curte, compartilha e chama 5 amigos, pelo menos. E se tiver alguma Bora. pergunta, dá pra fazer, Catriel? Dá pra fazer. Se tiver Bora. alguma pergunta, o Catriel manda pra gente aqui, alguma dúvida que vocês tiverem aí, tá bom? Pode mandar a pergunta. E, Muriel, pra gente começar bem o podcast, a gente tem uma brincadeira. Tanto nos dois podcasts que eu faço isso. Tanto no Desenvolve Mob, quanto no Pode Transformar. É contar uma situação inusitada e engraçada que você tenha vivido aí nesse mundo do treinamento. Cara, é muito legal, né? Essa para você que é treinador ou você que já fez algum treinamento de desenvolvimento humano, alto impacto. O que é as atividades, o que são, né, as atividades de alto impacto? Atividades de alto impacto é aquela primeira atividade que você olha e ela gera um impacto emocional, um alto impacto emocional. Então, vidro, fogo, a placa, a queda no fallback. Então, todas essas dinâmicas onde a pessoa olha e fala, isso machuca, isso vai acontecer. Por quê, Muriel? Porque na programação neurolinguística diz que as pessoas aprendem ou por repetição ou por forte emoção. O alto impacto vem por uma forte emoção e forte impacto emocional, uma emoção disso. E a gente geralmente aplica a placa, né? A quebra da madeira, a quebra da placa. E nesse sentido, com fogo, você também aplica, você é treinador.
E nós fizemos um treinamento em Marechal Cândido Rondon, eu e o Bocão, lá no Paraná, e com uma turma de mulheres e tal. E lá, essas mulheres tinham um caminho, e geralmente a gente busca uma ferida emocional, uma característica, né? Ferida mortal, que nós chamamos, que ela coloca essa ferida a ser trabalhada. E olha que loucura, quando as pessoas fizeram a dinâmica, uma pessoa colocou lá estar na média. Aí a gente foi buscar, fazer a coleta. O que é estar na média, né? Ela falou assim, eu tô cansada de me colocar na média para me comparar às outras pessoas que estão ao meu lado. Eu sou a mais rica, eu sou a mais bonita, eu sou a mais não sei o quê, eu sou a mais lá. E ela colocou, e ela foi falando. E aí eu olhei pro Bocão, o Bocão olhou do outro lado, e geralmente a pessoa, nessa atividade, ela tá com a dor. E aí, para uma dor tem um antídoto. Então, se eu sou inseguro, eu busco ser seguro. E nós somos aquilo que nós alimentamos. E eu olhei, a dor dela era uma revolta. Mas por que você faz isso? Porque se eu mostrar para todo mundo que eu sou, as pessoas não vão ficar próximos a mim. Mas eu cansei disso. Falei, você quer resolver isso? Quero. Quem você é, então? E aí eu fiz uma indução, né, da dinâmica com ela, ao contrário, eu fiz uma polaridade. E aí, para você que tá aí, eu não sei se faz sentido, mas pra gente naquele momento foi engraçado, porque geralmente você ia falar, eu faço o quê? Né? E aí a gente fez a indução, trabalhou com ela e ela foi caminhando até a placa dela, mas de salto alto, batendo no peito dela, falando assim, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. E essa mulher, ela meteu a mão na placa, pegando fogo, cara, que atravessou a placa, foi no meio do peito do Bocão. Putz. Pau, assim, tipo, foi muito louco, porque a ideia é quebrar a placa, sim, a metáfora é essa. Só que pra quem tá lá, pra gente foi engraçado o modelo dela, que geralmente a maior dor das pessoas hoje é dinheiro, e a dor dela não era isso. Ela já tinha isso. Ela já tinha, só que ela tinha medo de mostrar para as pessoas que ela era. E o engraçado foi exatamente isso, tipo, a polaridade da atividade. Eu olhava o Bocão olhava pra mim e falava, tá bom, gente, ela é rica. Ela... Completamente inusitado, né, o negócio, completamente inusitado. Ela é rica. O legal da gente trabalhar essa questão das dinâmicas de alto impacto é que realmente a gente vê brotar dentro das pessoas dores que nem elas imaginavam que existiam, né, o Muriel? Exatamente. Porque a primeira vez que eu tive o contato, né, vamos colocar assim, com uma atividade de alto impacto, foi no Protagon, do Wendel Carvalho, em abril de 2022, cara. E eu cheguei lá, cara, com uma prepotência, uma arrogância, e ao mesmo tempo com o copo vazio, querendo saber das coisas, mas tipo assim, não, tô tranquilo, tô bem. Esses papos de coach. Não é nem um papo de coach, eu tô bem, cara, eu tô bem, né? E aí entrou numa dinâmica, cara, ele foi fazendo as dinâmicas, e aí entrou numa dinâmica do que você tem medo, cara. Eu peguei e falei, pô, já saltei de paraquedas, já fiz, já aconteci, pô, não tenho medo. E aí ele foi, vai buscando. Cara, eu tinha medo de perder pessoas. Uau. Um negócio completamente inusitado. Medo de perder pessoas. Eu não tinha medo de perder a vida, mas tinha medo de perder pessoas. Medo de confiar em pessoas. Cara, e aí eu fui trabalhando aquilo, cara. E eu fui tentando entender aquilo. Por que eu tinha medo de perder pessoas? A gente só dá o que a gente tem, né? Ou o que a gente teve. Exatamente. E aí, cara, foi uma dinâmica bem profunda. Não vou contar essa história aqui agora, porque hoje o convidado aqui, ó, é o Muriel, ele que tem que falar. Mas é uma história bem interessante, cara. Mas o Protagon, ele me abriu a cabeça pra muita coisa. Se hoje eu tô aqui, uma coisa eu tenho que falar, eu devo ao Wendel. Eu devo ao Enemon. Sensacional. E a toda a equipe do Protagon, cara. E antes de tudo, também é um outro cara. Que eu falo que eu tive a pior e a melhor viagem da minha vida, e quem me deu a pancadona foi o Poderoso Ninja. Num vídeo dele. Uau. Ele é bom. Ele é excelente, o cara é fera. Então, assim, quem tiver a oportunidade de participar de uma atividade de alto impacto pra se conhecer, eu acho excelente, cara. Na verdade, eu acredito que além disso, né? Hoje, no mundo que nós vivemos, hoje ainda existe muito preconceito. Preconceito com o que você não conhece. Desinformação. O que você olha. E, por incrível que pareça, por um outro lado, também é um oceano azul. Por que esse oceano azul, Muriel? Porque existem muitas pessoas que precisam de ajuda ainda. Se as pessoas soubessem o poder que é ter
3 coisas na vida. Primeiro, terapia. Se a pessoa souber que fazer terapia, procurar ajuda profissional tem um impacto socioemocional muito grande, as pessoas, o mundo tá ficando doente. Num segundo, um processo de coaching profissional, coach levado a sério, no modelo igual o Jerônimo Temel traz em cima disso. Nós somos coach porque coaching não é um treinamento, coaching é uma metodologia. Então a primeira coisa é uma ajuda profissional de um psicólogo, terapia. Segundo, um processo de coach bem feito, pessoal ou profissional, com sessões naquilo, para que essa pessoa possa se desenvolver. Num terceiro, buscar um mentor. O que é um mentor? Olha o que você quer ter resultado na sua vida. Olhou? Pensou? É financeiro? É profissional? É físico? É relacionamento? Acha alguém que já tem resultado naquilo que você quer. Perfeito. E aí, pague o preço. E às vezes o preço é financeiro. Porque você tem que buscar. Pare de acreditar e aceitar conselho construtivo de quem nunca construiu nada. De quem nunca fez porra nenhuma. Vamos rasgar o verbo. Essa é a ideia. Saca? Então, quando as pessoas começam a olhar neste olhar de ótica, aí a vida muda. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente só sai do lugar quando dói. Quando dói. E todos nós estamos aqui sentados hoje ou na cadeira de treinador exatamente por causa disso. Você tá na sua cadeira, eu na minha cadeira, mas todo mundo tem dor. Sim. Todo mundo tem dor, todo mundo tem os seus BO para resolver, suas tretas. Inclusive, eu tô caminhando agora para 11 anos no caminho de desenvolvimento humano. Eu comecei em 2015 e eu cresci profissionalmente na minha área muito rápido. Cresci profissionalmente, eu era um moleque ainda. E aí isso me tornou muito prepotente, saca? Achando que eu era melhor que as pessoas naquilo, porque eu já era pós-graduado, porque eu era iniciante de mestrado, porque eu tinha um monte de coisa e um monte de qualidade, já fazia muito dinheiro naquela época, que é relativo. O que é dinheiro para um não é dinheiro para o outro. Mas era o sentimento que eu tinha. Só que existiam várias dores. E várias dores da primeira infância. Vários momentos de insegurança. E aí, quando eu comecei a empreender, eu entendi que eu precisava de ajuda. E aí, não sei se você conhece ou quem está assistindo, eu vim para a área de desenvolvimento humano através de um livro do Nicolai Cursino, que é Eneagrama para Líderes. Conhece Eneagrama? Não, esse daí não. Mas já ouviu falar de Eneagrama? Já ouvi falar. Eneagrama é uma ferramenta poderosíssima, cara. Eu indico para vocês que estão aí, Eneagrama, ele traz quais são os eneatipos, que é a máscara que você vestiu na sua vida. Putz, que legal. Sensacional. É no modelo DISC, mas de um outro jeito. Certo? Ele traz, é uma estrela de 9 pontas e cada ponta dele tem um número, né? Um significado, um animal de poder, um texto. Cara, é maravilhoso. Eneagrama é uma ferramenta maravilhosa. E daí eu entrei para a área de desenvolvimento humano e daí nunca mais parei. A gente nunca para de estudar, né? Conclusão, o Eneagrama ele ajuda você a se autoconhecer melhor para você saber qual caminho você vai tomar. Exatamente. Tem vários testes, né? Na realidade, é através de um fato que aconteceu na sua primeira infância, até os seus 7 anos, que você veste aquela máscara. Aquela máscara de personalidade, mas não é você, é uma máscara. Então, por exemplo, vou falar rapidamente aqui, o 1 é o perfeccionista. Então, aconteceu alguma coisa na sua primeira infância ou você modelou alguém que você tinha como exemplo que te trouxe aquele modelo, onde para você tem que ser tudo perfeito. E talvez você procrastina para entregar várias coisas porque você quer as coisas perfeitas. Porque lá na sua primeira infância falaram para você que você tinha que entregar as coisas perfeitas. E você começa a entender. O 2 é o ajudador, o 3 o vencedor, então e por aí vai. Tem vários números, vários arquétipos, é muito louco. Cara, bem legal isso É daí. muito Depois louco. eu quero que você me mostre como é que funciona, que eu quero dar uma... Vamos, a gente tem vários treinadores parceiros também de Eneagrama, super te indico. Legal, show de bola. E, Muriel, outra coisa. Né? Toma água aí, tranquilo aí, pra dar uma aliviada. Uma aliviada. A importância dos jogos no desenvolvimento humano, nos jogos corporativos, né? Que vocês têm a escola de jogos corporativos, para o desenvolvimento emocional, desenvolvimento humano e profissional. Uou. A gente fala pra todo mundo assim, né? O jogo, só o jogo pelo jogo, ele já é do cacete.
né? O jogo. Quem aqui? Tem um dos treinadores do Rio de Janeiro que eu conheço, Márcio Careca. Careca fala assim que através do jogo é quando o adulto se permite, falando de jogo corporativo, o adulto se permite tirar essa capa social dele. É onde ele se abre para o aprendizado, né? Porque 100%, vou chutar 98%, em todos os nossos treinamentos a gente pergunta por que ser adulto é... O que as pessoas falam? Chato. Todo mundo fala isso. Porque ser adulto é chato. Chato é você, entende? Chato é a sua vida. Por que você gosta de ficar na Netflix? Por que você gosta de ficar vendo videozinho no Instagram e no TikTok? Porque é mais fácil ficar olhando a vida dos outros do que viver a porra da sua vida. Entende? Só que, por que eu tô dizendo isso? Talvez isso seja forte pra você. Se pegou, te incomodou, trabalha. Olha pra isso. Saca? O jogo, ele tem esse poder que nós chamamos de nível de aprendizado. As pessoas estão cansadas desse nível de aprendizado 1. Que é o nível de aprendizado 1? Nível de aprendizado 1 é o nível escolar. Todo mundo senta, eu falo e você anota sentado. As empresas fazem as convenções delas, esses treinamentos de motivação, metas, comemoração, há muitos anos no mesmo formato. Só que as pessoas mudaram. O mundo mudou. E a gente para de trabalhar um sistema de metodologia. A gente vem para andragogia. Andragogia é o modelo de ensinar adulto. O modelo de ensinar através da brincadeira. Através do jogo. Por quê? Porque quando a gente tem os canais representacionais, nós temos o visual, o sinestésico, o auditivo. E através disso, cada um recebe a informação do jeito que ele pode. Todos nós temos os três. Existem outros canais também, mas tem um que é a sua preferência. No jogo, você traz para sinestesia. Então, eu trago de um modelo de fixação de conteúdo dentro do corporativo. Por que esse desenvolvimento? Porque a memória afetiva dele, do sentimento que trouxe no jogo, ele traz para o dia a dia deles. A gente tem um bordão lá na empresa, na BF, que é essa pulseira amarela aqui que os nossos alunos ganham. Ela chama-se O Jogo Não Mente. Por que o jogo não mente? Todo mundo pode mentir. O comportamento não. Você quer conhecer... Não tem aquele ditado que as pessoas falam, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Quer conhecer uma pessoa, coloque ela em qualquer situação onde ela tem que tomar uma decisão. Se ela tem que tomar a decisão de liderança, se ela tem que tomar uma decisão de trabalho em equipe, se ela tem que tomar uma decisão, o comportamento vai aflorar. Coloque ela sob pressão. É isso que nós fazemos dentro das empresas. A gente traz o jogo num modelo, numa metodologia e também através da andragogia, mas para fixar os conteúdos. Missão, visão, valores, trabalhando a cultura da empresa em um formato em descompressão. Então, existem diversos tipos de jogos. Jogos indoor, jogos outdoor, jogos de aventura, jogos de tabuleiro, jogos de esportes. Então, tem diversos modelos de jogos. Cabe ao que o cliente busca. Nessa semana, nós fizemos uma experiência de golfe para 108 diretores, onde eles foram até lá entender a cultura do golfe e trazer os desafios do dia a dia correlacionado ao golfe, com um especialista. Fizemos lá em Itu, sensacional. Então, esse tipo de experiência, a gente tem diversas. A gente tem atividade com poker, atividade com Masterchef, nós temos atividades de tabuleiro, atividades de modelo de escape room. A gente constrói diversos tipos. Mas, Muriel, de onde surgiu isso? De toda a jornada que nós temos da hotelaria. Né? O Bocão, ele tem mais de 25 anos aí dentro da hotelaria. São mais de 20 resorts nível Brasil que são atendidos e treinados, consultoria pelo Bocão também. Eu também tenho a minha jornada de 15 anos dentro da hotelaria. Né? Tinha uma empresa até ano passado com mais de 150 profissionais trabalhando aí. Aí fiz a migração somente para a área de treinamento. Mas a gente tem uma jornada dentro dos jogos. Né? Nós somos pós-graduados em atividades, em lazer, toda essa parte. Então, vem uma construção. Antes de ser treinador, existe toda uma parte técnica em cima disso. Já está há pouco tempo, né?
tem uma estrada aí, tem um chão. Né? O Bocão, por exemplo, ele fez lazer na Santa Ceia, né? Tipo, tipo Ai, um negócio caramba. desse tipo. Eu comecei depois, né, gente? Sou mais novo, tal. É isso. Começou na crucificação, então. Não, comecei um pouco depois, Ai. Mas é isso. Mas engraçado, Muriel, a gente conversando isso daí, a gente vê o quanto as pessoas, não importa o nível social, não importa a sexualidade, a religião, a crença, né? Todo mundo tem que dar uma trabalhada no autoconhecimento. E eu acho que os jogos, mesmo quando corporativos, ele dá uma virada de chave nesse sentido para a pessoa começar a ter uma outra visão de vida, de repente pessoal, de repente profissional, ou com ela mesma. Sim, isso acontece de várias maneiras, né? Tem gente que acontece dentro de um treinamento, dentro de um jogo, dentro de uma atividade, dentro de casa. Uhum. E a gente aprendeu, né? Você também tem um dos nossos mentores, é o André, né? O André também é seu mentor. E ele fala o seguinte: você só pode levar seu aluno treinando, mentorado até onde você já foi. Uhum. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você quer ensinar as pessoas, você quer transbordar na vida das pessoas, você tem que ter ido até lá. Senão você não é congruente com aquilo que você está trazendo. Você só pode fazer aquilo que você já fez, certo? Em um quesito desse de transformação, Uhum. né? Só que, além disso, tem uma outra parada que pega e a gente fala para todo mundo, que a gente também aprendeu com o André. Treinamento nenhum, curso nenhum, dinâmica nenhuma muda ninguém. Uhum. Transforma a vida de ninguém. Se alguém tá te vendendo alguma coisa que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida, vai não sei o que lá, tal, é mentira. É mentira, não compra. Não compra. Eu trabalho com treinamento, trabalho com dinâmica, mas treinamento nenhum, dinâmica nenhuma vai transformar a sua vida. Quem vai transformar a sua vida é você. Você. Se você quiser. Foi o que eu fiz quando eu fui pro Protagon. Cheguei lá para transformar e mudar. E lá eu tive conhecimento de várias técnicas, inclusive do André Kesher eu conheci meio que no Protagon. Sim. Porque eu vi o Wendel fazendo as dinâmicas, passei por elas, vivenciei, achei aquilo muito legal porque eu estava aberto à mudança. Gostei. Aí ele indicou, na época ele falava do IFT, professor Sim. Massaro. Sim. Aí eu comecei, professor Ogato. Aí comecei a estudar, entender, né? Que eu queria ir no curso dele, no treinamento dele. E nesse meio do caminho eu conheci o André, cara. Sensacional. E aí eu falei, vou lá pro MTI, cara. E aí eu fui pro MTI também com aquela ideia do seguinte, não, vou lá para aprender a fazer treinamento, né? E aí a gente chega lá, no primeiro momento você vai vivenciar o treinamento. Você não só pode levar o seu aluno até onde você já foi. Onde você já foi. E o André leva a gente onde precisa ir, né, cara? Opa! Fila de tapa na cara a semana inteira, né? Puta. Das 9 da manhã às 2 da manhã. Às 2 da madrugada, cara. 7 dias, cara. Às 3 da manhã. E, por incrível que pareça, cara, teve uma dinâmica que eu achei que não dava nada. Eu olhei pra ela e falei, essa dinâmica... Qual dinâmica? Passeio cego, cara. Uau! Passeio cego me pegou, cara. Pega. Passeio cego. Todas as dinâmicas foram excelentes. Não teve uma ali que eu não peguei alguma coisa. Mas o passeio cego, meu amigo, a hora que tava só eu e Deus ali, vamos dizer assim, naquele passeio, cara. Cada um com a sua crença, né? Cada um com a sua crença. Cada um com a sua crença. E no Protagon, qual dinâmica você mais gostou? Quebra da placa. Uau! Quebra da placa, cara. Mas ali, quando eu cheguei na quebra da placa, eu tava trabalhando um sentimento muito, muito ruim, cara, dentro de mim, cara. Mas muito ruim mesmo, que eu não sabia que existia. Que no Protagon apareceu assim. E o porquê que ele apareceu. E aí eu falei, meu, eu preciso botar isso na placa e quebrar a placa. E eu não vi a hora de chegar ao final do Protagon para poder quebrar a placa. Tanto que o amigo meu que estava comigo me acompanhando, não deu nem tempo dele se preparar para segurar a placa. Eu tava com tanta raiva que ele foi pegar a placa para se preparar, eu quase quebrei a mão dele, cara. Eu dei um murro no meio da placa, joguei ele 3 metros para trás, cara, porque ele não tava esperando, entendeu? Mas de tanto que aquilo mexeu comigo, cara. E a partir dali começou uma transformação, comecei a trabalhar uma transformação muito grande dentro de mim, mulher. Aí que eu fui conhecer MTI, aí que eu fui fazer hipnoterapia na Omni, aí que eu fui conhecer, me aprofundar mais, né, nessa parte como é que eu posso dizer, de... Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal e na parte também da terapia, né, cara? Sim. Entendeu? Porque é aí que tá, né? A maioria das pessoas querem aquele sentimento de miss, né? Quero mudar o mundo, quero transformar não sei o quê, quero levar isso para as pessoas.
Entenda que a mudança que você quer, ela acontece de dentro para fora. Uhum. É dentro de você. E olha que louco, nós investimos tempo, energia, dinheiro sempre no outro. É sempre no outro. Você que é mãe, você que é pai, você que é profissional, sempre no outro. E a pergunta é, a pessoa mais importante da sua vida quem é? Se eu perguntasse pra você, Guto. Eu posso dizer quem é. Quem é? Sou eu hoje. É isso. Só que 70% da população não sabe. Uhum. 70% vai colocando. A gente tem uma dinâmica que a gente faz. Você que tá aí com a gente acompanhando, que vai estar depois, faça esse exercício. Coloque aí nos seus dedos as 5 pessoas mais importantes na sua vida. Para pra pensar. O dedão agora, aqui. Quem é a primeira pessoa mais importante na sua vida? Quem é a segunda? Vai pensando. Quem é a terceira? A quarta? E a quinta pessoa? Tem gente que tem vários filhos, já perde um monte aqui, né? E coloca Deus. E aí cada um, com a sua crença, vai colocar o que acredita. E no final do treinamento, a gente fala assim... Quem se colocou entre esses 5 aqui? Levanta a mão. 95% não se colocou. Você se colocou, Bazani? 95% das pessoas não se colocam. Só que entenda, se você não cuida de você, você não tá apto a cuidar de ninguém. Quando o avião tá caindo, a frase é clara. Coloque a máscara em você e depois na outra pessoa. Ah, mas é meu filho. Primeiro em você, depois na outra pessoa. Por qual motivo, Muriel? Porque se você não estiver bem, você não vai cuidar de quem tá aqui. E é isso que o treinamento traz. É isso que as pessoas ainda têm um certo impasse. Sabe por quê? Porque mexer nessa treta dói. Uhum. E quem gosta de dor? Lembra do metiolate quando ardia? Sim, que passava. Hoje é mamão com açúcar, você passa, né? E quando ele passava aquele negócio, tinha que ficar soprando assim. É isso, cara. Olhar para essa criança que você foi, olhar para essa treta, entender que seu pai, sua mãe, eles fizeram o melhor que eles poderiam com a ferramenta que eles tinham na época e que hoje você é adulto, para de ser mimizento, para de chorar, para de pegar o controle remoto da sua vida e dar na mão dos outros. Você é adulto. Eu tenho uma frase tatuada aqui do Joel que é assim, ó. Pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Porra, você tá na merda financeiramente, a culpa é sua. Você tá na merda do seu relacionamento, a culpa é sua. Foi você que escolheu essa porra. Saca? Só que as pessoas têm um costume de, minha vida tá difícil. Tem 2 coisas. A vida não é fácil. E a segunda, você é adulto. Uhum. Vai lá e resolve, porra. Exatamente. Vai lá e resolve. Só que a gente foi criado num modelo, tipo, tudo tem um jeitinho, tudo tem um negócio. Pra isso não tem jeitinho. Isso dói. Pra você olhar lá e ver que foi ruim, tal, dói. Dói. Só que a gente vive num looping. Sim ou não? Com certeza. A gente vive no automático. Vai pro escritório, pega o trânsito, tal. E aí eu faço a pergunta pra todo mundo lá. Você investe tempo, energia, dinheiro no outro, em todo mundo, naquilo que você faz, seu trabalho, pra entregar o relatório, pra entregar tudo. E aí a outra pergunta que eu trago nos nossos treinamentos é: qual foi a última vez que você fez algo porque você quis? Essa é a sacada. Qual foi? Quanto tempo faz? Faz 7 dias? Faz 15 dias? Fazem 30 dias? Qual foi? Você fala, eu vou parar naquela loja ou naquele café porque eu quero. Eu vou ir pra praia porque eu quero. Eu vou fazer tal coisa porque... Não é pela minha família, não é por nada. É porque eu quero. As pessoas não sabem mais o que elas querem. A gente coloca tanta responsabilidade, por isso que a galera fala que a vida é chata. Que ser adulto é chato. E isso não é princípio de desenvolvimento humano. Isso é lei. É constitucional. Lazer. Sabe o que é lazer? Lazer, segundo Geoffrey de Mazedier, diz que é quando eu me entrego ou eu me desocupo por livre e espontânea vontade das minhas obrigações sociais, familiares e profissionais. Por livre e espontânea vontade. É o meu tempo livre. E aí eu pergunto,
Qual o tempo livre que as pessoas têm quando ela não tá com a família, quando ela não tá trabalhando ou quando ela não tá com a parte social? Qual é? Qual é? Não sei, cara. Vou te dizer. Não tem. As pessoas não têm isso. A pessoa, vamos falar daqui de São Paulo, que a gente tá aqui, ela vai 1 hora, 2 horas de trânsito. Aí ela volta 1 hora, 2 horas de trânsito. Ela passa 6 horas trabalhando, 8 horas trabalhando. Aí ela volta. Quem é mãe, quem é pai, tem que pegar a criança na escola, tem que fazer a lancheira, tem que fazer lição, tem que fazer janta, tem que levar para outra atividade. Cara, meu filho tá com 8. Tem dia que quando eu tô com ele lá, eu pareço o Uber dele. Verdade, a gente pega vê o Uber ele, desse- leva no judô, do judô pro futebol, do futebol parkour, parkour em inglês, do inglês festinha no aniversário. Eu falei, rapaz, eu trabalho. Entende? Só que o mundo é isso. E cada vez mais a gente vem perdendo o direito de ter tempo livre. As pessoas nos permitem a ter tempo livre. Ela faz por obrigação. E às vezes é uma coisa simples, né, Muriel? Opa! Tempo livre pra escutar uma música que você goste, ler um livro, de repente sentar à beira-mar, apreciar o mar. Posso Sentar em posso botar pressão no você agora? Pode? Você mora na praia, né? Moro. Qual foi a última vez que você foi na praia? Então, a gente tava falando disso hoje. Tem 4 meses que eu fui na praia. Só que agora um detalhe, Muriel. Se você Tava perguntar... chovendo, tava isso Não. aqui. Se você perguntar Não. pra mim, você prefere vir pra São Paulo ou ir pra praia, eu prefiro estar aqui. Isso aqui que eu tô fazendo hoje do podcast, tanto do Desenvolve Mob quanto do Pode Transformar, isso aqui foi uma escolha minha. Tipo, é uma coisa que me faz bem. Você é treinador. Existe uma fuga aí. Não tem a Qual fuga, que é cara. essa fuga? O trabalho tá o trabalho. Mas qual foi a última vez que você fez de propósito? Porque tem um gostar, tem uma corrida, tem uma água de coco, tem um, sei lá, uma brisa Ah, da eu- praia. Então, o meu escritório é frente ao mar, né, cara? Então, aí é que rico, tá gente. O problema Ele não é é rico. rico, não é Você rico, que gente, tá não é aí. rico. É, o cara é assim, esfrega na Mas cara não da é, sociedade. Cara, é assim, cara. Eu vejo a Entende? praia todo dia, o dia Todo inteiro. dia. Cara. E Então, quando assim, você se permitiu a tirar o sapato e ir lá pisar na areia lá? semana retrasada, Aí sim, senhores. que a gente foi gravar o vídeo lá, semana retrasada. Não, você foi trabalhar. Nada, Foi fui trabalhar. Eu trabalhar, acabei de explicar o conceito Nada. aqui, ó. Foi gravar o vídeo e foi trabalhar. Gravar o vídeo, fizemos o quê? Tomamos cerveja. Aí beleza, começou a melhorar essa vendo? conversa aqui, entendeu? Começou Porque a gente melhorar. trabalha relaxado, a gente trabalha relax, mano. Você quer ver duas mentiras que as pessoas contam para as É. pessoas? A primeira é: faça o que goste, que você nunca irá trabalhar na vida. Maior mentira da vida. Concordo. Eu falo assim: fala pro meu funcionário, deixa ele vir trabalhar amanhã se eu não mando você embora. Ai, Muriel, como você... Não, isso aqui é trabalho. Uhum. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Entende? Todo mundo tem responsabilidade, todo mundo Com tem certeza. coisa. A outra mentira que eu aprendi com o Roberto Godilho, tem que falar, viu, gente? Quando você aprende a frase de alguém, você vai usar alguma coisa, tem que falar o nome. Então, um grande treinador, Roberto Godilho, fala para gestores da saúde aí, para os hospitais do Brasil. Fala assim: quer que algo seja bem feito? Faça você mesmo. A maior imbecilidade Também que as acho. pessoas ensinam também. Quer que algo seja bem feito? Procure um especialista. Contrate quem é bom. Entende? O Flávio Augusto fala assim: esses dias me perguntaram quantas empresas você tem. Não sei, eu tenho, sei lá, uns 30 CNPJs. Mais de 30 empresas, tá? Como abre uma empresa? Não sei. Quem tem que saber como que abre uma empresa é o contador, não eu. Perfeito. Entende? Então as pessoas, elas queimam a energia delas num negócio que não agrega porra nenhuma pra vida delas. E o momento que elas tinham que fazer. E aí, falando sério, as metáforas é para trazer um nível de consciência. Uhum. A gente precisa elevar esse nível de consciência. Como assim, Muriel? Tá na moda, né, falar de inteligência emocional, né? Uhum. Sim ou não? Tá. O que é inteligência emocional? As pessoas, elas ficam nessa treta e aí agora criou cada vez mais, pós-pandemia, a pressão do corporativo. Uhum. Porque o corporativo, ele bota a pressão mesmo. É assim, CNPJ não tem sentimento. Não. As pessoas têm sentimento. O CPF. CNPJ não. E ele não tem que ter. É uma empresa. Mas a cultura dela é horizontal. Ok, mas mesmo assim, o CNPJ não tem sentimento. Ele é uma empresa, ele tem conta para pagar, ele tem funcionário, ele tem uma série de coisas ali. Só que durante toda essa construção, a pressão aumentou muito. Então, o nível de burnout, o nível de doenças, o nível de ansiedade
pós-pandemia aumentou muito. Uhum. E a gente tem estudos que diz que mais de 60% da população, olha que número, mais de 60% da população do Brasil, ela está com princípio, ó, vou falar princípio, não é quadro, tá? Princípio de depressão e princípio de ansiedade. O que é isso? A vida é energia, certo? Uhum. A gente precisa queimar energia. Quantos litros cabe num tanque de carro de gasolina? 60 litros. 60 litros. Se eu quiser colocar 80, cabe? Não, vai vazar. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar, eu tenho que rodar para depois abastecer. Queimar energia. Sim. Só que se eu quiser chegar lá na praia só com um quarto, eu chego? Também não chega. Também não chego. Eu também tenho que parar para colocar o quê? Mais Combustível. energia. Mais energia. A vida é assim também. A gente precisa colocar. Só que a galera, principalmente pós-pandemia, já escutou alguém falando para você assim: ah, é que antes da pandemia eu tinha tal coisa, antes da pandemia eu tinha dinheiro, antes da pandemia meus negócios faziam não sei o que lá, antes da pandemia eu tinha um corpo... Já ouviu alguém falando isso? Várias. Então, isso é um princípio de depressão. Essa pessoa, ela tá tão enraizada no passado dela, a quem ela foi, que ela não se permite viver quem ela é. E ao contrário também acontece. As pessoas ficam presas, tipo, ai, o que vai ser? Nossa, já agora segunda-feira, terça-feira é outubro. Então já vamos começar a cantar Natal. Uhum. Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Então como vai ser 2025? Não sei, você não vive hoje. Você tá presa como vai ser 2025. Então as pessoas cada vez mais ela tá preocupada como vai ser o feriado, como vai ser o final do ano, como vai ser a viagem, como vai ser aquilo, e ela esquece do nome. Qual é o nome de hoje? Qual é o nome de hoje? É hoje. Hoje é o Presente. presente. O agora. É um presente, porra. Vive. Não é quem você foi. Não é quem você vai ser. É hoje. É o agora. É hoje. O nome já diz tudo. Presente. Saca? Só que você escolhe viver lá no futuro preso, viver quem você foi e não vive quem aqui, ó. Com as pessoas. Você não se permite a ter estado de presença naquilo que você faz. E aí as pessoas não prosperam. Porque ela não vive. Porque ela só vai colher lá o que ela plantou aqui. Uhum. E ela não planta. Porque ela tá sofrendo ou lá por trás ou lá pela frente. Uhum. Então, é tudo um ciclo. Onde eu quero chegar com isso? Com tudo isso, foi criado o Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental. Começou, não sei se foi ano passado ou esse ano, mas tem o Janeiro Branco da saúde mental. Cuidar das pessoas da saúde mental. Isso dentro do corporativo é muito importante. Uhum. Porém, você também tem que cuidar de você. Com certeza. Não é cuidar do outro, é cuidar de você. Se cada um cuidar dele, o mundo vai ser melhor. Mas como fazer isso? Aí que tá a sacada. As pessoas falam de inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de gerir as emoções. Uhum. Essa é a definição. Capacidade de como eu venho gerindo. E como que você gere suas emoções? Como que você gere algo que não é palpável? Não é fácil. Trabalhoso. É treino. É treino. É por repetição. É entender. Aqui em São Paulo acontece várias coisas assim. Já acordou você aqui em São Paulo em algum momento, ou lá em Ubatuba, acordou, puta, abriu o olho, puta, massa. E aí agradeceu, independente da sua religião, independente do que você acredita. Puta, obrigado, mais um dia. Já fez isso? Várias. Se trocou, falou, vou trabalhar. Aqui em São Paulo acontece muito isso com a galera. Puta, acordei, agradeci, li a Bíblia, fiz meu boot, fiz o negócio. Acontece comigo, tá? Peguei o carro, saí, virei, caí o quê? Caí na Radial, caí na 23, trânsito. Já fiquei o quê? Puto, trânsito, tem um Puta que pariu, porque eu compromisso. peguei esse caminho. Aí você vai pro trabalho. Olha lá, eu já fui grato, aí eu já fiquei com raiva. Aí eu chego lá, porra, tive um problema lá com um contrato, perdi um contrato com um cliente, tive um problema com um funcionário, tive que demitir um dos melhores funcionários que tive. O que eu fico? Triste com a situação, certo? Saio dali e vou lá pegar meu filho na escola. Vi meu filho, quando a gente vê a criança que dá, não aquece o coração? Alegria. Alegria, amor, tal, daquilo. Chega em casa, vai fazer aquilo, aquele sentimento
de família, de aquecimento. Sim? Com certeza. 5 emoções primárias. 5 emoções que você precisa. Gratidão, medo, tristeza, certo? Alegria, amor e... Tristeza, amor, alegria, gratidão e medo. Você, que é a raiva também. Uhum. Essas emoções primárias, a gente tem todo dia. Em um dia, Às você vezes tem em isso. uma hora. Parabéns, você é ser humano. Se você tem, todo mundo que é feito de carne tem esse mesmo sentimento, pô. A questão é como você faz a gestão disso. Aí entra a inteligência emocional. Aí entra como você faz esse desenvolvimento. Por que eu falei toda essa narrativa? Para você entender que todo mundo erra. Uhum. Todo mundo é ser humano. Todo mundo precisa. Só que você quer mudar a sua vida, comece a entender o que você quer para ela. Primeiro ponto. É isso. Uma das coisas que eu falo, Muriel, que a gente tem que se conhecer. Saber primeiro quem você é, para depois você saber o que você quer. Uau! Porque se você não souber quem você é, você nunca vai saber o que você quer. Porque o que você quer é do lado de fora, às vezes. Ou para agradar alguém, que a gente volta naquilo das 5 pessoas que você falou, Sim. né? Ou é para agradar a esposa, agradar marido, agradar filho, pai, mãe e tudo mais. Então, você está fazendo alguma coisa para agradar alguém. E aí volta naquilo que você falou. Para eu fazer uma coisa que eu goste, que me dê prazer, eu tenho que me conhecer. Às vezes você comentou, ir pra praia, não sei o que, né? Caminhar, pisar na areia. É um prazer que um tem e o outro já não tem. Sim. Quando eu falo que eu gosto de São Paulo, eu gosto desse agito de São Paulo, e eu fico bem em São Paulo, cara. Parece loucura. O trânsito, o pau torando no trânsito, todo mundo se xingando, buzinando. Cara, eu tô na minha paz, na tranquilidade, olhando pro cara do meu lado assim, falando, o que esse cara passou nesse dia dele? Por que esse cara tá puto? Você tem que ser estudado, Guto. Que isso? Mas é verdade, o Bazani tá comigo andando, não é assim, Bazani? Tem que ser estudado. É desse jeito. Eu tava voltando, tinha ido fazer um show de stand-up uma vez, e lá em Moema. E eu tava voltando, cara, e parou no semáforo, e tinha uma mulher, cara, uma BMW, uma mulher bonita, cara, e gritando no telefone, cara. E puta, e gritando, com o vidro fechado, carro blindado, então você não ouvia o que ela tava falando. E ela puta da vida, cara. E ela porrando o volante do carro e pá, ela tacou o celular. Cara, e você vê que ela tava puta. De repente, cara, ela fez uma situação que eu não esperava. Ela catou a unhona dela, enfiou o dedão no nariz, catou uma catotinha e fez assim. Só que, de repente, ela percebeu que eu tava olhando. Aí, só quando a pessoa para, faz assim, ó. Olhou pro lado. Ela não aguentou, cara. Ela caiu na risada. Porque ela tava tão estressada naquele momento ali que ela esqueceu o mundo à volta dela, o que a gente faz, principalmente na hora do estresse, ou de muita felicidade, a gente esquece o mundo à volta. E, cara, ele tava externando aquilo de uma forma absurda. E ela não percebeu que ela arrancou a catota do nariz e que tinha alguém observando a vida dela. Sim. Né? E a gente é observado o tempo todo. Com certeza. A gente é observado e, detalhe, pior, a gente é observado e julgado, mesmo sem a pessoa conhecer a gente. A vida acontece em movimento, né? A vida acontece em movimento. Então, às vezes, o cara pega uma fração de segundo, às vezes eu podia ver aquela mulher brava e falar, meu, que mulher antipática, que mulher chata, que não sei o quê. E eu fiquei pensando, o que ela tava passando ali? De repente, ela era uma pessoa gente boa, ela teve um dia ruim, uma situação ruim, né? E ela tava ali botando pra fora. Então, eu gosto de observar essas coisas, cara. Por incrível que pareça. Eu gosto da mesma maneira que você faz uma coisa, você repete em várias outras. Uhum. É comportamento isso. E aí é o que nós falamos para quem é da empresa. Por que você faz um treinamento e uma experiência? Quando você muda a frequência, você altera a experiência. Uhum. Quando você mexe em experiência, você altera faturamento. É isso. Você ancora o que você quer. Você traz a mensagem em cima disso. E, cara, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, cara. É. Entrar dentro do metrô, estudar as pessoas, olhar. Metrô lotado, cara. Quem gosta de entrar no metrô lotado? Ó, gente, eu vou falar pra você um negócio. Não dá pra entender o cara, não. O cara vem lá de Ubatuba, frente à praia, jogar na nossa cara um trem desse, né? Cara, mas não é, cara. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente aprende muito ali. Não, é um nível de maturidade muito grande. A gente aprende pra fazer. muito, e olha que legal, você falando de comportamento, né? Trazer um pouco mais pra vocês sobre o projeto que a gente tem na Europa. Muriel,
tanto lugar, tanta coisa para fazer aqui no Brasil, em outros lugares. Vocês foram fazer lá na Europa. Primeiro porque a gente quis. Então, você quer, faça você. A gente foi lá fazer uma escolha. Mas brincadeiras à parte, porque é movimento. Movimento. A gente tem uma amiga, né, a Elis, um beijo, Elis. A Elis, ela tá em Paris já há 23 anos. 23 anos, ela é do Paraná, amiga do Bocão, e ela tem um movimento de empreendedorismo só para mulheres. Né? Ela tinha mais 50 mentoradas até ano passado. E aí, no ano passado, ela falou, cara, eu preciso trazer alguma coisa, eu preciso desenvolver, a gente precisa beber conteúdo em português ou de brasileiro, porque aqui é muito escasso isso. E aí, conversa vai, conversa vem, e aí eu e o Bocão, a gente cria as coisas assim, né? Tipo, e aí, vamos dar um rolê ali em Paris? Ah, tal, vamos, tal. E depois eu que sou rico, hein? E aí... Vamos dar um rolê ali em Paris? Ai, gente, que loucura. Ai, ai. Tá vendo? Mas eu... Tá vendo? Não fazendo nada. A gente, quando a gente tá muito... A gente é assim, a gente fala, né? A gente não pode ficar ocioso. A gente fica ocioso, a gente abre o CNPJ. A gente tá tranquilo, inclusive, nós vamos abrir um com o cara do podcast aqui. Daqui a pouco, ó. Então, a gente pega essa linha. E a gente foi lá e ela pediu uma formação. A gente levou uma formação de programação neurolinguística. A forma que você programa o seu dia a dia, a sua mente, ou a sua linguagem, como que você programa o seu corpo. PNL faz parte de tudo que a gente faz, tudo que a gente entrega no dia a dia. Corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, tudo aquilo que você fala, você é o primeiro a ouvir. Então, você está tendo um resultado porque você sabe vibrar. A vibração que você tem é o que você está mandando para o universo. Você está só colhendo aquilo que você está mandando. Onde a gente chega aí? A gente criou a primeira formação de programação neurolinguística aplicada à liderança e empreendedorismo. Existem formações de practitioner em PNL. Essa não. Ela é aplicada a negócio e a liderança. Isso não existe no Brasil nem lá fora. Nós desenvolvemos essa formação. Show de bola, parabéns. E aí a gente levou lá para essa turma, para essa galera. E o mais louco, quando a gente chegou lá, eles estudam online 3 meses, né? A formação tem 50 horas online, mais 24 presenciais. São 74, que a formatura é em Paris. E aí a turma do ano passado, a gente construiu, chegou lá, tinha um evento, a feira da Elis de negócios, e aí a gente começou a escutar essa mulherada, trazer, e a maioria, imigrantes, empreendedoras, as histórias. E aí, você sabe por que as pessoas saem do seu país ou elas imigram para outro lugar? Nunca prestei atenção. Não? Por 3 motivos. Foi aí que a gente se apaixonou pelo projeto. As pessoas saem do Brasil, ou de onde elas saem, por 3 motivos. A primeira, por um sonho. A segunda, por uma proposta de emprego. E a terceira, por um relacionamento tóxico. Por um relacionamento abusivo, no caso das mulheres. Isso é relato delas lá. Olha que louco. Só que, onde a gente chega? Essa pessoa sai daqui, ela era alguma coisa aqui, sim ou não? Sim, Sim, com certeza. ela tinha sua casa, um carrinho, ela era arquiteta, engenheira, alguma coisa aqui ela era. E ela tem esse sonho quando ela chega lá. Quando essa pessoa chega lá, é muito desafiador. Você tá num outro lugar, sem rede de apoio, sem falar o idioma, sem fazer tudo, e você não consegue se recolocar na sua área. A única vaga que tem lá fora disso é de menagem. O que é menagem, Muriel? Limpeza. Então, essas pessoas fazem limpeza de manhã, limpeza à tarde, chega em casa à noite, dorme para no outro dia ela fazer limpeza de manhã, limpeza à tarde, e no outro dia. Tem pessoas que estão nesse looping há 10, 15 anos. E nem perceberam. E não é nem perceberam. Não tem, porque lá tem as coisas das crianças, quem tem os seus filhos lá. Ela não se permite a voltar pro Brasil para falar que deu errado. Entende? Vergonha. E ela quer fazer isso porque, querendo ou não, eu tô aqui, mas o que eu ganho aqui fazendo limpeza, eu não ganharia no Brasil como advogado. Entende? São vários parâmetros. Mas o fato não está no que você faz ou na limpeza, não tem nada a ver. Ou desde que você faça aquilo que você quer fazer e que você se predispõe a fazer, tá tudo bem. Que pague seu salário, todo o trabalho, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é o relato dessas pessoas, que ela não consegue sair. E aí entra no que nós, como treinadores, fazemos. Que é o quê? Padrão de comportamento.
essa pessoa, ela saiu daqui, não adianta você mudar de lugar, não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de país se você não mudar seu comportamento. Exato. As ações que você faz refletem diretamente naquilo que você tem como resultado. Essa pessoa, ela não mudou o padrão de comportamento dela lá. Então, se essa pessoa era fodida financeiramente aqui, ela tá fodida financeiramente lá. Se essa pessoa se relacionava com uma pessoa que era abusivo com ela, que era tóxico com ela se relaciona com a pessoa lá. Essa pessoa, ela repete o padrão de comportamento. Então, não adianta. O que vai mudar é se essa pessoa se abrir para se desenvolver, como você foi pro Protagon, como você foi buscar, como várias outras pessoas, inclusive eu também, nós da BIF, fizemos essa busca. E aí, a gente criou um movimento, que é uma comunidade do Connection Europa. Nasce o Connection Europa, onde aves da mesma plumagem voam juntas. Quer um ambiente que é próspero, ande com pessoas prósperas. E aí a gente criou esse senso de comunidade e pertencimento. Porque o mais louco é isso agora. Quando essa pessoa chega lá, ela não quer acreditar em ninguém, sabe por quê? Porque ela é passada para trás pelos próprios brasileiros. Uhum. Olha que forte isso. O próprio brasileiro que recebe você lá, passa você para trás. Sabe por quê? Comportamento. Padrão de comportamento. A gente só dá aquilo que a gente teve. Ele aprendeu desse jeito. Ele entendeu que você tem que se sofrer, que você tem que se fuder para dar certo. Então ele faz isso com as outras pessoas. E a gente veio literalmente para quebrar isso aí. Legal. Para mostrar que é possível aqui no Brasil, lá na Europa, desde que você tenha pessoas que estão congruentes com aquilo que você acredita, você prosperar. E aí, só em junho agora, passaram mais de 300 brasileiros por nós lá no projeto. A gente tem uma feira internacional, um treinamento de alto impacto, uma formação de PNL, o palestrante, que nós levamos 20 palestrantes agora com conhecimentos diversos. E nós voltamos agora, em novembro, com o workshop do Poder dos 3Ds. O que é o Poder dos 3Ds, Muriel? Desbloqueio, desenvolvimento e dinheiro. Como que você pode desbloquear, como que você pode se desenvolver, como que você pode fazer mais dinheiro. E a gente vai levar mais 10 palestrantes agora. Vamos fazer Paris e vamos fazer Suíça. E a gente abriu um pouco o leque. Não é mais só brasileiros imigrantes. São pessoas que têm o idioma em português como língua. Então a gente abriu para os portugueses, para os cabo-verdianos, os angolanos. Temos várias pessoas agora. E a ideia é que o projeto seja um projeto itinerante, que ele rode, né? Recebemos o convite de ir para a Bélgica agora, vamos para a Suíça agora em Paris. Então, ele está sendo construído nesse último ano e é muito importante o poder que a gente tem como treinador de ajudar as pessoas, de servir as pessoas. É muito louco. Cara, eu acho muito legal isso daí, cara. Faltando você em Paris, né, Guto? Eu vou. Esse ano eu prometo que eu vou. Em junho ano que vem. Junho do ano que vem. Junho do ano que vem. Tá, senhores? Está gravado o compromisso público. Segundo compromisso tá aí, público que eu assumo aqui, não pode transformar. Tá aí, já compromisso público aqui. Isso, fez aí, tem compromisso público, mas é que eu já falei, né? Eu dei um pitch nele de escassez que não tem mais vaga. Ele já deu pitch de escassez, tá querendo ir agora, ele não deixou. Não tem. Jairo, tem vaga? Não tem vaga. O Jairão, não, mas eu convenço o Jairão. Não, brincadeiras à parte, mas eu vou falar. Eu acho muito legal esse trabalho que vocês têm feito lá. E eu converso muito com o Jairo a respeito disso. O Jairão é um puta de um treinador do Rio de Janeiro também. Querido, vai estar aqui com vocês também? Vai, era pra estar aqui, né, cara? Eu convidei ele pra estar hoje aqui com vocês, né? Que maravilha. Aí o Bocão me trocou, mas tudo bem. Mas, o Bocão teve um compromisso particular com a Olivia maravilhosa, que é a filha dele. E o Jairo, né? Um beijo pra você. Também, meu irmão. A gente se conheceu na formação e a gente virou sócio no Projeto da Europa. Verdade, Jairo, né, cara? É isso. Eu fui como aluno no MTI, né? Tava lá como aluno, vocês estavam no backstage. Vocês conheceram o Jairo lá no backstage? Na formação. Na formação? O Jairo fez MTI com a gente. Ah, legal. E depois vocês fizemos o backstage junto. Eu, Bocão, aí nós conhecemos toda a nossa turma, né? Que nós andamos juntos. O Léo também, né? Que é de Recife, é o dono do Bora Bora. Do Bora Bora, eu tive lá. Exatamente isso. O filho dele tava nascendo. Né? Todos nós ali, então, a legião de treinadores é maravilhosa, né? Tem aí no Brasil inteiro, tem fora. Galera se ajuda realmente.
e vem para construir, né? Que essa é a nossa missão. Porque tá todo mundo no mesmo propósito, né, cara? Na mesma direção, né? Isso que é legal. É isso. E aí volta naquilo que você falou. E minha mãe repetia, e eu escutei isso a semana passada, várias e várias vezes, chega até a me emocionar. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Exatamente isso. Minha mãe virava e falava assim, pato não anda com galinha. Cara, minha mãe era fogo, cara. Minha mãe era meio... Eu brinco assim, minha mãe era meio coach, cara. Minha mãe fazia algumas coisas que eu ficava impressionado, cara. Mãe geralmente é, né? Não, mas a minha era um ponto fora da curva, viu, Muriel? De verdade, porque assim, quando eu tinha meus 6 anos, 7 anos, meu pai teve câncer, meu pai faliu, quebrou, e eu tive que morar de favor, vamos dizer assim, na casa de uma tia lá em Ubatuba. E aí eu fui para Taubaté, para estudar um tempo em Taubaté, ficar um tempo lá em Taubaté. Aí eu tinha meus 7 anos, tava na primeira, segunda série mais ou menos. E eu fui morar na casa da minha avó, e minha avó morava com a minha tia, entendeu? Eu via minha tia, tratava meu primo com muito carinho. Minha tia um amor de pessoa, quero até deixar um abraço para ela, tia Odete. Te amo, tia. Mas a minha mãe, cara, quando eu tava com ela, a minha mãe fazia algumas coisas que eu juro que eu não compreendia o porquê que ela fazia naquela época. Que mãe quer dar para um filho um livro, o maior vendedor do mundo, Dog Mandino? E leia. Não era questão de... Sabe? Eu li um livro escondido dela, que era Meu Pé de Laranja Lima. Foi o único livro que eu consegui ler escondido dela. O resto, ela botou para ler livro do Padre Lauro Trevisan, do Dog Mandino, Cara, foram vários livros, cara, que se eu parar pra pensar aqui, cara, tem hora que dá um bug no sistema de tanto livro que ela vai ler, vai ler. Com meus 10 anos de idade, 11, 12, 13 anos de idade, tanto que teve uma época que eu briguei com ela, porque eu não aguentava mais. Ela falou assim, você tem que ler um livro por mês. Além do livro, no nosso tempo, quando a gente estudava, o que a gente tinha que fazer? Resumo. E no resumo você tinha nem que dizer... tinha chat GPT, viu, gente? Não. Poxa vida. E o resumo era da folhinha de almaço. Então, minha mãe, ela trouxe muito essa realidade pra mim. Tanto que com 10 anos de idade, tem uma história muito engraçada que ela chegou pra mim e falou, coloca as 10 profissões, no meu aniversário, coloca as 10 profissões. Puta, já ouvi você falar dessa história, foda. Essa história eu acho demais, cara. E no dia anterior, no dia 17, que eu nasci dia 18 de setembro, dia 17 de setembro, ela ficou conversando com meu pai o que eles iam fazer pra me alavancar a partir dos 10 anos. Olha que loucura. Meu pai me deu um calhamaço, contei essa história hoje, no Desenvolve Mob. Deu um calhamaço de matrícula pra eu ler e estudar. E depois ditou um contrato de locação e um contrato de venda. Uau. E minha mãe, na sequência, já veio e falou, coloca as 10 profissões que você gostaria de ter. Coloquei as 10 profissões que eu gostaria de ter. Expliquei para ela o porquê de cada profissão, porque não adiantava só você colocar a profissão, ela queria que você explicasse o porquê de cada profissão, e que cada profissão fazia e tinha a ver comigo. Aí ela falou, agora você risca 8 e deixa 2. Cara, eu risquei 8 e deixei 2. Ela largou meia hora lá, eu fui riscando com calma. E eu tinha esquecido disso, eu fui lembrar disso no Protagon, cara. Que foi um impacto emocional que eu tive gigante lá dentro. Que era médico e palestrante. Uau. E ela olhou pra minha cara e falou assim, o que tem a ver médico e palestrante? Né? Por que médico e palestrante? Eu falei, mãe, os dois têm condições de ajudar as pessoas a mudarem as vidas. Uau. O médico na saúde, o médico pode ajudar a curar. E o palestrante é a mesma coisa através das palavras. Aí minha mãe bugou, cara. Aí eu vi minha mãe bugar. Pela primeira vez na vida, agradeci a Deus. Falei, agora buguei a cabeça da minha mãe. Mas por quê? De tanto que ela fazia. Eu ouvia as fitas cassete de vários treinadores. Quem que com 12, 13 anos ia conhecer Sérgio Rabelo, cara? Não, tem como. Sim, entendeu? Eu acho que a galera hoje não sabe quem que é Sérgio Rabelo. Entendeu? Mas eu conhecia. Tinha outro também, acho que era o Godri. O Xexi que veio depois, né? Veio bem depois. Veio bem depois. E tinham outros, cara, que minha mãe era maluca, cara. Ela comprava fita cassete em inglês, traduzida, pra eu escutar a fita cassete. Então, assim, cara... Ela era ou ela entendia o que ela queria? Então, cara... Naquela época, quando a gente é criança, a gente não entende, né? A gente julga, né? Então. A gente julga até hoje. Julga até hoje, cara. Julga até hoje. Julga até hoje. Vou contar uma história muito engraçada, né? Do meu filho. O Brian tem 8 anos, né? Aí o Brian tava lá em casa, lá, conversando e tal. E o Brian, ele é uma criança muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. Mas muito preguiçosa ao mesmo tempo, né? E tal, vamos fazer isso, não sei o que e tal. E todo da tecnologia, tem um canal no YouTube,
grava Barato. conteúdo, tem mais seguidor que eu no YouTube, tal. E toda a parte, eu falo, porra, visto lá, grava um conteúdo bom, né? O moleque vai lá e regaça. Mas tem muito conteúdo, faz as coisas dele lá, toda essa parte. E aí, esses dias, ele falou, então, pra ir pra escola, cara, é um trampo. Ah, vai à escola. E aí, morou em Salvador, né, tal, ficou bem lá. Mas aqui em São Paulo, ficou o dia inteiro na escola, né? Então, entra na escola às 7h30 da manhã, sai 6 da tarde. Então, é o dia inteiro na escola. Aqui em Integral não tem como pra gente que tá no escritório. Quem vive aqui em São Paulo sabe, no modelo sai de uma modalidade e vai pra outra. Aí todo final de semana, legal, segunda-feira, vamos pra escola. Aí tal, não. Vamos pra escola, não. No domingo, né, essa conversa. E aí esses dias eu peguei essa semana agora, por isso que eu lembrei da história. Eu falei, vou contar um negócio pra você. Aí tava eu, tava a esposa, tava o primo, tava a esposa. Aí falei assim, amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que trabalhar. O que você tem que fazer? Trabalhar. O que você tem que fazer? Trabalhar. O que você tem que fazer? Trabalhar. Talvez a gente poderia não querer ir, mas a gente vai. Mas eu quero ir, porque amanhã é segunda-feira, como eu faço, como eu escolho fazer. Então você tem que estudar, porque essa é a sua função, né? Aí eu falei, mas você também pode não ir mais para a escola. Vamos fazer isso? Tá super tranquilo. Pega lá, quanto que eu invisto na sua escola? X mil reais. Aí peguei o papel aqui. X mil reais eu invisto na sua escola. O que a gente faz? Pega todo esse dinheiro, eu compro tudo em água. E você, aí, meti logo o Rick Chester. Falei, você pega tudo em água e vai vender na porta da escola. Entendeu? Ou lá no Farol, todas as coisas. Aqui, ó, vendendo X águas a 1,70, 2,50, tirando não sei o que, sobra 1,70 de lucro. Vezes 1.000 águas na semana, você faz uma parte do que paga na sua escola. Entendeu? Tipo, as 4 semanas trabalhando. E aí, bora? E não, eu acho que eu vou pra escola. Falei... O sacrifício é grande, né? Você tá entendendo? Então, assim, brincadeiras à parte, mas a molecada tem a vida muito fácil hoje. Entendeu? Tem a vida muito fácil, e é uma molecada que não tem educação financeira. Não tem. E o cartão, a aproximação, o Pix, essas coisas, mudou o cenário, mudou o mundo. Por que eu falo? Ele não tem noção quanto custa. Molecada não pega no dinheiro, não sabe fazer conta de dinheiro. Sabe o que é? Passa aqui, passa aqui, pega o cartão e pau, não sabe se tem dinheiro lá dentro, não sabe não. Entendeu? Ele tem o cartão dele, a hora que a gente sai, compra com o dinheiro dele. Mas é a tecnologia. Ele tem as coisas dele, mas o que eu quero dizer para você um passo antes disso é ensinar. E é o que eu comecei a fazer. Comecei a dividir as tarefas dele, falando, essa tarefa custa tanto. Vezes X coisas dessas na semana, você vai ganhar tanto. Então, o dinheiro que eu já ia dar para ele, eu dividi com função dele. Perfeito. Entendeu? Mas por quê? Foi a maneira de eu mostrar para ele que figurinha do Pokémon é caro pra cacete. Entendeu? Então, assim, para quem vai lá na Liberdade, sabe o prejuízo que é. Aí, fui lá. E agora ele compra com o dinheiro que ele ganha, com todas as coisas. Então, isso é legal, sabe? Mas o que é? Mostrar que a vida não é um morango, né? A gente tem responsabilidade. A responsabilidade dele agora é ir pra escola e fazer, né? Só que eu poderia falar como minha mãe falava antigamente, né? Você vai porque você não faz mais que sua obrigação, que você tem que ir, que você tem que fazer e tal. O mundo mudou também. Já não funciona mais assim. Não funcionava naquela época. Entendeu? É que a gente ia por... Obrigação. Respeito, né? A gente ia por respeito. Por obrigação. Por amor. Né? Eu amava minha mãe. Gente. Minha mãe mandava eu estudar e eu ia estudar, né? Porque, é verdade. Entendeu? Minha mãe tinha uma cintinha fininha assim, cara. Tipo arreio. Pesava... Não, era, cara, desse tamanho assim, fininha, douradinha. Pesava 50 gramas. Mas chicoteava aquilo, né? Mas quando tava na mão dela, pesava 50 quilos, cara. Entendeu? Então, assim, a gente ia por respeito. Né? A gente ia por amor à mãe. Entendeu? Mas hoje o mundo mudou bastante. Eu fiz uma brincadeira ontem na aula, né? Ontem foi aula comigo. E aí nós somos 4 professores na formação de PNL, né? E aí vem o Jairo e tal. E ontem a turma era comigo e eu dei aula sobre âncoras, né? Que âncoras disparadas, né? Como que você ancora um processo de excelência. O que são âncoras na nossa vida, né? E âncoras são despertadas através de gatilhos emocionais, né? Que aconteceu na sua vida.
E eu falava assim, aí eu fiz algumas brincadeiras, mas uma delas foi assim, quem nunca parou, antes de entrar, a mãe parou na porta com o chinelo e falou, passa que eu não vou bater. Nossa, E você acreditou, né? você confiou. Tem até um vídeo do Whindersson Nunes, você já viu ele fazendo esse da mãe dele? Passa que eu não vou bater. E, cara, que eu não tinha como ela não bater. Ela já estava pronta para bater, entendeu? Então, é isso. São algumas memórias ancoradas. Só que tem gente que leva isso, que isso interfere no dia a dia dela hoje ainda. Uhum. Que ela arrasta isso desde lá de trás, essa mágoa, Com muita dor, esse né? negócio. Só que entendendo que a mãe dela só fez o que ela poderia. Exato. O melhor que ela poderia com as ferramentas que ela tinha. E aí uma pergunta clara é, se eu apertar essa garrafa d'água aqui, sai o que dela? Água. Mas se eu quiser muito que saia um suco de uva, Não vai sair nunca. certeza? Com certeza. Por quê? Porque não tem suco de uva aí dentro. Tem o quê? Tem água. É. A gente só transborda o que tem dentro. Exatamente. Essa é a vida. Então, se as pessoas, ela desconta a raiva nas outras pessoas, se ela faz, se ela é carinhosa, se ela vai... Ela é só o que tem dentro dela. Verdade. E cabe a nós, que temos o conhecimento, a mudar isso. Ah, mas eu não faço e meu marido... Eu faço e meu marido não faz. Qual é a porra dos seus 50%? Ah, mas ele não faz os 50% dele. Então você vai deixar ficar ruim seu relacionamento porque ele não faz? Faz os 100%, até ele fazer a parte dele. Ah, mas ela não faz os 100%. Ah, mas lá no trabalho o outro não entrega. Faz a porra da sua parte. Faz, e faz mais um pouco, e faz mais um pouco. E entrega. Ah, mas eu não aguento mais esse trabalho. Eu falo pra todo mundo, cara, eu sou muito assim, né? A vida é 0 ou 1. Tem 2 caminhos. Ou é direita ou é esquerda. Eu sou muito racional, né? E aí hoje você ia ver, especificamente se o Bocão tivesse aí. O Bocão é o oposto de mim. Com certeza. Porque o Bocão, barato, ele é cara. emocional. Né? E a gente, nos nossos treinamentos, a gente ministra treinamento junto. Eu sou do campo racional. Ele é do campo emocional. O emocional, ele chora, ele traz... Não quer dizer que eu não choro. Eu demoro um pouco mais, mas eu choro. Mas, você quer me conquistar, me prova. Você vai ter que me provar. Se você me provar que eu tô errado ou que tá alguma coisa, me traz a ferramenta técnica, algo, aí beleza. Quem é racional é assim. Razão e emoção. E eu acho que é por isso que vocês se dão tão bem, né, cara? Sim. Porque assim, eu já acompanho o Muriel e o Bocão já faz um tempo e eles têm uma amizade muito bonita e uma cumplicidade nessa amizade. E a gente briga também, né? viu? Não, imagino. A gente sai no com soco certeza. também. 5 minutos sem perder a amizade. Entendeu? Essa parte eu não sabia. Uma hora você me avisa que eu quero ver. Fecha o a telecat. porta, fecha a porta. É igual relacionamento, gente. Sociedade é isso. Entendeu? A gente discute, a gente discorda, tal, mas dali tem que sair, é igual pai e mãe. Tem que sair uma informação. Tem que sair resolvido. Entendeu? Não adianta. Você escolheu a pessoa para caminhar do seu lado. Se é na sociedade, se é na vida, tal, tem que ter uma resposta. Para tudo tem uma resposta. E isso é muito legal. Por quê? Porque o emocional, ele sofre com as coisas. Não, é aqui, é isso, é isso. Bom, bora, foda-se. E vambora. O outro, não, que pá. Não tem. Então, para mim, é assim. Você falou que ia fazer, vai lá e faz. Você prometeu, vai, então não tem outra chance. E as pessoas costumam levar a vida no médio. Uhum. No médio negócio. E é muito louco, assim. É muito louco. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Manda. Levanta sua mão no máximo. Agora mais um pouquinho. Mais um pouquinho. O que eu falei a primeira coisa? Levanta sua mão. Ao? Máximo. Não tem mais um pouquinho. É, exatamente. Só que, olha, toda vez que eu faço essa pergunta, pode ser treinador, pode ser pessoa, pode ser qualquer um. Sabe o que é? As pessoas estão acostumadas a dar o mínimo do máximo delas. Uhum. O máximo é o máximo, não tem mais um pouquinho. O dia a dia é assim, Guto. O dia a dia, ou você faz o que você falou que você ia fazer, ou não faz. Mas por quê? Porque sempre a gente quer fazer uma parada. Sempre a gente quer consertar algo que às vezes não dá pra consertar. Mas quando tá fudido já. Espera fuder primeiro pra depois tentar consertar. E aí, no dia a dia, no profissional, e cara, eu gosto muito assim, né? Por que eu sou racional e prova? Eu gosto muito de estudar. Então eu estudo muito, eu olho, tal, não sei o quê. E o Bocão fala, quando a gente se conheceu na pós, eu era o chato da turma, entendeu? Ele fala, eu não gostava dele, porque pergunta demais.
Entendeu? E ele já era muito bom no que ele fazia, né? Uhum. Falei que ele fazia o que eu fazia na Santa Ceia já. E aí, em toda essa parte dessa construção que a gente fez, e eu sou fanzaço do Steve Jobs. Fanzaço, assim, da biografia, do que eles fazem, da estrutura, de como foi, o que os livros dele traz. E diz, assim, né, alguns relatos. E o Roberto Justus traz uma fala dele que é o seguinte: você quer saber se você precisa mudar algo ou sair de algo, pare à frente ao espelho 4 vezes no mesmo dia, na mesma semana, e faça a pergunta: você está feliz com o que você está fazendo? Você está feliz com o seu casamento? Você está feliz com o seu trabalho? Você está feliz com o resultado? Com o que você está fazendo? Você está feliz? Se na 4ª vez a resposta for não, vá embora. Já vi esse vídeo dele. Vá embora. Porque você está ocupando o lugar de alguém que está pedindo de joelho hoje. Você está ocupando o lugar de alguém que está precisando do trabalho que você reclama. Você está ocupando o lugar no relacionamento de alguém que poderia cuidar da pessoa que está ali e você não dá valor. Você está ocupando um lugar que você não merece. Ou talvez que você mereça outra coisa. Então, eu ensino isso para os meus alunos hoje. Eu ensino isso dentro da Escola de Jogos Corporativos. Eu ensino dentro dos treinamentos que a gente faz. 2 coisas. Se você não está feliz, faça o máximo que você tem que fazer. Mas a partir do momento que você não está feliz, vai embora. Vai embora. Não atrapalhe a vida das outras pessoas. E a segunda coisa que a gente fala é que ninguém tem que nada. Ah, você tem, não. Eu não. Tem obrigação de, né? Eu não. Ninguém tem que nada. Isso é libertador, cara. Ah, Guto, você tem que ir lá fazer... Não. Não tem que nada. Uhum. Eu tô aqui porque eu quero, né? E você falou, eu tô aqui no podcast Exatamente. porque eu quero. Eu não tenho que estar lá em outro lugar. A gente tem que perder essa mania de achar que tem essa obrigação. De querer agradar as pessoas. E só se fuder. Mas isso, dentro da PNL, é pirâmide de níveis neurológicos. Que ela vem em ambiente e capacidade. O que você faz durante toda essa pirâmide. A querer agradar a todos está no nível de afiliação. É dizer amém a todos para pertencer a algo. Uhum. A gente foi ensinado isso desde a escola. Sim. Desde a igreja, desde a rua. Querer pertencer a uma tribo. Sabe que meu pai falava uma coisa muito engraçada, que você acabou de fazer eu lembrar, Muriel. Um pouquinho antes até de chegar nessa fala. Meu pai dizia o seguinte, ele falou assim, o ser humano você dá para ele uma tábua, você dá para ele prego e você dá para ele martelo. Em vez de ele construir uma casa, ele bota o prego na tábua e deita em cima. E fica reclamando, e reclamando, e reclamando. E ele passa a vida reclamando. Então, às vezes, a gente tem as ferramentas... Seus pais eram foda mesmo. Meu pai era né? muito foda, cara. Ele, assim, cara... É muita história. Até me emociono de falar, porque assim, cara, eu tenho uma lista de coisas que eu vou lembrando Caraca. e eu vou anotando dos meus pais, cara, no bate-papo com eles, cara, que era muita coisa, cara. Meu pai, ele saiu do Nordeste com 16 anos de idade e virou caixeiro viajante. Uau. Chegou, veio morar no Jabaquara, foi trabalhar em cartório, conheceu minha mãe, juntou a mala na casa da minha tia, falou, tô indo embora. Minha tia falou, tá indo pra onde? Tô indo pra Ubatuba. Conheci a mulher da minha vida. Meu pai viu minha mãe em 2 horas. Uau. Cara, muito louco a história dos dois, sabe, cara? Então, assim... E aí, cara, meu pai, ele... Você tem um pé no Jabaquara, então. Eu tenho um pé por no isso você gosta de Jabaquara. São Paulo. Por isso que eu gosto de São Paulo. E detalhe, minha filha de 19 anos, a Rafaela do meio, veio embora, cara. Foi morar na Irlanda, ficou 1 ano na Irlanda. Agora veio embora pra São Paulo, tá trabalhando de barman. Aí, ó. Entendeu? Cara, é muito louco. A gente tem uma conexão com São Paulo e tá morando aonde? Você falou do Jabaquara, o pé no Jabaquara, tá morando no Jabaquara. Foi o primeiro lugar que meu pai morou e minha filha tá morando lá, Tá vendo, cara. gente? Nada é do nada. É muito Entendeu? louco, cara. Existe uma conexão ali que uma hora eu vou descobrir o que é. Uma hora você volta pro Jabaquara. Uma hora eu volto pro Jabaquara. Ah, você encontra um cara que é dono de uma imobiliária e aí compra uma casa no Jabaquara. Vou me auto vender uma casa lá. Ai, gente, aí, ó. Mas eu vou conheço falar pra uns você, caras Muriel. bons aí, corretor, uns caras... Legal, cara. Vamos trazer no Desenvolve Mob, que é o outro podcast, né? Ah, não, mas esse cara é lá de Ubatuba e tal, é longe. Mas, cara, esses caras estão na vida boa. Mas, cara, meu pai falava isso daí porque meu pai também falava uma outra coisa. Ele falou, existem 2 formas de você fazer o que precisa ser feito. Ou rindo ou chorando. Quem vai decidir é você. Uau. Ele dava essa paulada. Ele chegava e falava assim, vai lá e faz. Pai, eu não tô afim de fazer. Ele falou assim, eu não perguntei se você tá afim de fazer. Eu só falei pra você ir lá e fazer. E aí eu ia fazer resmungando às vezes, né? Que nem você tava falando o negócio do filho que queria ir pra escola, né? Eu ia resmungando. Pode ir, problema é teu, não é meu não.
O resmungo é seu. Sei que tá com energia aí, filho. Sei Essa energia ruim é sua, não minha. Sei que se foda pra lá, ele fala pra mim. O meu dia não vai mudar. Ele catava o cafezinho dele, tomava o cafezinho dele, o whiskinho dele, e, tipo, vai fazer. Boa. Entendeu? E aí ele sempre repetia essa frase. Tem que fazer, bicho. Quem vai escolher a forma como vai fazer é você. Precisa fazer o que precisa ser feito. O problema todo é que a gente, como adulto, às vezes a gente bota a culpa em governo, a gente bota a culpa em relacionamento, a gente bota a culpa em amigo, mas a gente não muda o ambiente que a gente tá. Não faz a parte, né, dele, né? E aí é muito engraçado você trazer que o... Já ouviu falar da metáfora do cachorro? No cachorro, No prego? Sim. Já, eu adoro Mas essa conta metáfora. que eu acho super legal Eu também. adoro essa metáfora porque ela reflete, ela mostra muito do que as pessoas vivem hoje. Então, uma pessoa chega num posto de gasolina para abastecer o carro e tem um cachorro lá. E aí, esse cachorro, ele tá chorando lá, né? Resmungando toda a parte. E aí, ele olha lá no cachorro na frente da loja e ele pergunta pro frentista assim, por que ele tá chorando? Por que ele tá resmungando? Aí, o frentista fala assim, é porque ele tá deitado em cima do prego. Aí fala, pô, coitado dele, vamos lá tirar. Fala, não. Mas por quê? Porque se estivesse doendo tanto, ele teria saído. Então, Simples. quantos de nós estamos deitados no prego? Quantos de nós? E eu falo, inclusive, eu me coloco nesse lugar. Uhum. Quantos de nós colocamos limitações pra gente não fazer? Desculpa, pra gente não fazer. Qual é o seu prego? Talvez esse prego seja financeiro. Olhando para as áreas do coach, da roda da vida, talvez seja financeiro. Talvez seja relacionamento. Talvez seja família. Talvez seja intelectual. Talvez seja espiritual. Talvez seja físico. Qual é o prego? Cada um de nós sabemos onde dói. Uhum. Onde pega. E você não sai de lá porque não tá doendo tanto. Ah, eu quero emagrecer. Se você quisesse mesmo, você fazia. Fazia, são linhas. Só que a maior mentira da vida, as pessoas falam, busque o Equilíbrio. Equilíbrio não existe, cara. Equilíbrio não existe. E isso é verdade. Quando você vai fazer... Já fez aquele exame de eletrocardiograma? Já. Já? Quando você vai lá no hospital e coloca aqui, como que fica na tela? Oscilando demais. Ele oscila. Uhum. Sim ou não? É? Se ele Aquilo equilibrar... é a vida, não é? Uhum. E quando ele faz assim? Acabou. Acabou. E as pessoas buscam equilíbrio, eles querem a vida assim, ó. Uhum. Não existe vida assim. Existem altos e baixos. Tem hora que você vai estar bem demais profissionalmente e aí você abdicou de alguma coisa que você não viu e tá lá na merda. Talvez, mas pague a porra do preço. Porque foi você que escolheu. Ah, eu reclamo da minha mulher, você que escolheu. Ah, eu reclamo do meu trabalho, foi você que escolheu. Ah, eu reclamo... Foi você que escolheu, cara. O que você não fez? O que você não tá buscando pra você mudar essa realidade? Exatamente. Exatamente. E é isso que as pessoas fazem todos os dias. Reclamar e continuar deitado. Todos os dias. Que reclamar é clamar 2 vezes. As pessoas não aprendem, e isso tem a ver com comunicação. E tem a ver com padrão de comportamento. Porque... Por que uma criança chora quando ela é bebê? Porque ela chora. Tá com dor ou tá... Porque ela fala. Não, ela quer se comunicar do jeito dela. É a maneira que ela tem de se comunicar. De falar que ela tá com fome, de falar que ela tá com dor, de falar que ela tá... É um padrão. Uhum. Ela entendeu que a vez que ela chorou, alguém acudiu. Então ela entende que toda vez que ela chorar, alguém vai vir ver ela. E aí, a partir do momento... Quantas pessoas vivem chorando e não abrem a boca pra falar? Uhum. Tem muitas. Muitas. As pessoas preferem reclamar do que fazer o que ela tem que fazer. Do que sentar, do que se comunicar, do que falar. Porque Por é mais quê? fácil chorar. Ou porque ela entendeu que a vida inteira dela ela fez aquilo e alguém pôs a mão no ombro dela pra resolver e aquilo virou uma muleta. Só que ela esqueceu que ela é adulto. Uhum. Cara, tem muita gente adulto sendo moleque. Eu não tô falando só de homem, tô falando de mulher também. No geral, você tá falando. Na nova geração. E nem na nova, eu acho que na antiga também, Muriel. Tenho visto. Opa, Meu pai, você falou do negócio... aqueles meninos de 30 e poucos anos moram na casa dos pais. Eu vou falar um negócio pra você, olha aqui, ó. Você que tem 20 e poucos anos, você que tem 30 e poucos anos e mora com seus pais, você que tem 40 e poucos anos, fala, meu pai mora comigo. Vira homem, você é um menino.
sai da casa da sua mãe, sai da casa do seu pai, vai arrumar um problema. Homem, mulher, adulto, talvez isso te incomode. Que bom que te incomodou. Você precisa de um problema. Vai arrumar um boleto, vai arrumar uma mulher, vai arrumar um homem, vai arrumar uma casa, vai arrumar alguma coisa pra você fazer. Sabe por quê? Porque a gente só anda quando a gente arruma um problema. Ó, eu trouxe o Muriel aqui pra falar um pouquinho, porque o Muriel lembra muito o perfil da minha mãe com a cintinha de 50 gramas, que na mão dele vira 50 quilos. Porque ele bate com vontade sem dó. E eu já conheço, eu sei. Convivi 7 dias com o Muriel, fui encostado do lado dele e falei, Muriel, aconteceu tal coisa. O problema é seu. Foda-se. Resolva. Entendeu? Ó, que loucura, gente. Eu não lembro disso aí, ó. Mas assim, é muito louco, porque os meus alunos falam que no dia que eu tô ministrando a aula, é fila de tapa na cara. Entendeu? Ele entra várias vezes. Mas assim, é bom. Porque eu só tô aqui hoje porque eu também entrei nessas filas. Sim. E eu tenho uma história muito louca minha, assim, de trazer para esse contexto. Quando eu fui fazer practitioner, e aí fiz Master Practitioner. Tinha uma treinadora, a treinadora Rosana, de Cuiabá. Ela dá um treinamento aqui em São Paulo, no Instituto. E aí eu já tinha outras empresas, como eu falei, eu cresci profissionalmente muito rápido. Eu vim da educação física, eu tenho toda uma jornada, né? Vim do setor de vendas com a minha família, toda a minha família trabalhava com loja, lojista, essas coisas. Aí eu, não, vou para a educação física. Educação física, fiz várias coisas, comecei meus negócios, fui para hotelaria e cresci, né? Fiz muito dinheiro, fiz muita coisa com aquilo. E aí abri outros negócios. Eu falei, quando a gente está ocioso, a gente abre o CNPJ, né? Então a gente tem vários lá no... Nós somos um grupo hoje aí, temos alguns CNPJs na bandeira. E aí, quando eu tinha 25 anos, 5 anos, é isso, 10 anos atrás, viu, gente? Vou fazer 35. Como diz o Bocão, rodei de pneu murcho, mas... mas... Rampei muita lombada, mas é só 35. Nesse caminho aqui... Há 10 anos, eu tô falando de 10 anos atrás. Teve um pico assim, cara, que todo mundo falava, você tá estressado. Você tá estressado. E pra quem tá estressado, a pior coisa de você ouvir é o quê? Você tá estressado. É que você fica mais que puto pariu, ainda. é exatamente isso. Aí minha mãe falava, você tá estressado. As pessoas que estavam do lado falavam, você tá estressado. Todo mundo falava, você tá estressado. E eu, não tô estressado. Só que eu não dormia. Bicho pegando, a gente assumia os shoppings daqui, os condomínios, tal, vários lugares. Com um time de professores, né? E aí, eu fui fazer esse curso. Eu já estava na linha de desenvolvimento humano. Já tinha feito o primeiro Leader Training, né? Que nós chamamos de LT, que é aquele de final de semana. Fiz o segundo, fiz tal. E eu já estava nesse caminho. E aí, entrou num pico que eu fui no médico. Falei, cara, eu só quero um remédio para mim dormir. Eu não durmo. Preciso dormir, preciso não sei o quê, tal. E aí, começou a dar aquela falta de ar. Sabe? Crise de ansiedade, crise de... pressão, você vai assim. ficando murchinho, assim. E aí, não, eu ia e falava assim, hoje eu vou morrer. Eu chegava em casa, cara, sei lá, eu fiquei uns 3 meses, hoje eu vou morrer. E aí parecia que, é psicológico, né? Parecia que formigava assim, ó, hoje eu vou morrer, hoje eu vou morrer, hoje eu vou... E quando eu dou esse exemplo do eletrocardiograma, porque eu fiz muito dentro desses 3 meses. E aí eu ia lá pro hospital e o cara já conhecia, já metia o negócio aqui, tal, tinha todos os sintomas. Aí não era porra nenhuma. Aí deitava lá, pô, hoje eu vou morrer. Aí tomava um soro, tomava um negócio e tal, bora dormir. Até que na 5ª vez, fui 5 vezes durante 3 meses, hein? Falando que eu ia morrer. Quando eu cheguei lá na 5ª vez, o médico olhou pra minha cara e falou assim, ó, deixa eu falar um negócio pra você, um infarto não vem desse jeito não. Entendeu? O infarto fala, tô chegando, tô não sei o que lá. Se ele vem e pá, morreu. Entendeu? Infartou, aconteceu. Então, não vem encher meu saco, não. Pode ir pra sua casa, que você não vai morrer. Não é hoje. Eu falei, uau, não vou morrer mesmo, não. Que você tá? Não sei. Toma o remédio, fala o negócio, tal, que você precisa. Todo mundo. Eu falei pro cara, eu preciso de um remédio, me dá um remédio. Ele falou, eu tenho. Eu falei, o quê? Férias. Eu falei, você é louco? E aí, todo empreendedor, empresário centralizador, ele não tira férias. Qual foi a última vez que você tirou férias? Tirei em abril. Ó, que maravilha. E aí... Fui lá pro Léo. E aí, você tem todo esse negócio. Eu não tirava férias, entendeu? E aí, eu falava, você é louco? Vou tirar férias? Quem vai cuidar do negócio? Quem vai tocar não sei o quê? Quem vai fazer? E aí, a gente começa a colocar um monte de pretexto dizendo aquilo.
Passou. Aí eu fui fazer esse treinamento. Cheguei lá, a gente fica, né, meia hora contando uma história pra gente mesmo acreditar o porquê que a gente não pode tirar férias ou porque a gente não pode fazer outra coisa, sim ou não? Com certeza. Aí eu fiquei falando pra essa desgraças das treinadora. crenças. Essa treinadora, ela ficou só olhando. E aí, voltando no Enneagrama, ela é tipo 8. Tipo 8 é grossa, sabe assim? Pancada. Pau! Reto. Eu não sou 8, tá, gente? Sou 3. Ele é E aí- 7,9. Ela era 8, assim, toma. E ela ficou olhando pra minha cara assim. Eu fiquei meia hora na narrativa, construindo a minha pergunta, falando: você viu? Médico louco falou que eu tinha que tirar férias. Sei que ele não tem um negócio, né? Não sabe o que é isso. E aí, gente, a fila de tapa na cara não era como é hoje na moda podcast, conteúdo gratuito. Tava lá, pago Pagando. 10, 12 mil reais pra você apanhar, entendeu? Você tomar. Aí ela esperou e tal. Aí eu construí, falei tudo, ela falou: posso te fazer uma pergunta? Cara, eu não ia responder minha pergunta. Aí ela falou: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Ela falou assim: e se você morrer? Aquilo foi um soco no meio da minha cara, velho. Assim, ó, pau! Você morrer. Aí eu, Ela falou: não, eu te respondo. Se morrer, as pessoas vão chorar 2 dias. Aquelas que te amam vão chorar no máximo 1 semana. E aí, se tiver filhos, parente, o dinheiro que ficou e as empresas, vai dar mó treta. E no final, se ninguém souber tocar o que você fazia, eles vendem. Uhum. Ou aquilo vai falir. Uhum. E a pergunta pra você é: você morreu por quê? Aí eu falei: uau. Aí fiquei, você coça a cabeça, olha que negócio. Pura, é verdade. Ela falou assim: você vai sair um final de semana, você vai tirar um quinta domingo, você vai fazer um negócio, o problema não vai sumir. Uhum. Você vai chegar segunda-feira e ele vai estar na sua mesa. Só que você prefere chegar estressado e resolver ou chegar bem, descansado, entendendo que existe uma vida depois do CNPJ? Porque para ter um CNPJ forte, você tem que ter o CPF forte. Uhum. Você tem que estar bem. E aí será que ela tá falando a verdade? Será, né? A gente era novo, né? Moleque. Tá? Não sabia de nada, inocente. E aí eu olhei aquilo e primeiro você fica naquela desconfiança. Até você entender que realmente é isso. O problema vai estar lá. Uhum. Talvez pouco, muito, ele vai estar em cima da mesa. Então você morreu por quê? Quantas pessoas vêm morrendo hoje pelo CNPJ? Quantas pessoas hoje... E eu gosto de trabalhar, eu sou igual o que você falou, pô, eu gosto de gravar. Minha mulher fala que eu sou hard work lá. Mano, eu começo, chego no escritório, a gente abriu um escritório novo agora, eu chego lá 9 horas, 10 horas, eu trabalho até 8, 9 da noite. E vou, assim, brrr. Mas hoje eu sei tirar férias. Depois daquela vez, eu lembro até hoje, foi em 2017 isso. De 17 para agora, eu tiro 3 vezes férias no ano. Eu viajo 3 vezes, para onde for. Fora os finais de semana, as coisas, mas falar: agora eu vou parar de trabalhar. E eu faço. Tá certo. Porque eu entendi que isso faz eu fazer mais dinheiro e não eu perder mais dinheiro. Com certeza. Quando a gente vira essa polaridade, quando você começa a experimentar novas coisas, conhecer novos lugares, fazer network, fazer a coisa intencional, porque performance não tem a ver e rendimento não tem a ver com quanto tempo você passa acordado. Tem a ver o que você faz enquanto você está acordado. Uhum. Não tem a ver em quanto tempo você está no escritório. Tem a ver em quanto tempo, o que você faz quando você está lá. Entendeu? Por exemplo, eu nunca venho, não é nunca, mas a maioria dos contratos que eu fecho é sempre na rua. Nunca dentro do escritório. É sempre visitando as pessoas. É sempre almoçando, é sempre fazendo, é sempre aqui gravando, é sempre lá no curso, é sempre em Alphaville, é sempre em algum lugar. Quando as pessoas começarem a entender o poder do capital social, o poder do network, o poder das pessoas, elas vão entender que não é uma cadeira e uma mesa. Com certeza. E eu vou te dar um exemplo que Por aconteceu favor. hoje aqui. Fechou? Vendeu uma casa? Não Ô, vendi a louco. casa ainda, cara. Mas Ainda? ainda não, mas calma. Vai ficar um pouco mais rico, senhoras e senhores. O Muriel já acabou de me contar que ele tá muito bem, então ele ama o Batuba. Vamos juntar o útil com o agradável. Mas ó, o poder Eu do falei que eu quero casar e ele não mandou ninguém da imobiliária mandar um imóvel. Mas tá eu vendo? arrumei 2 imóveis pra você. que Um embora loucura. bora lá em Carneiros. Não, lá tá de graça. O Léo me deu de graça. Entendeu? Mas isso é outra história, né, Léo?
Depois a gente fala. Então, Inclusive, pra você, a próxima vez que você voltar lá, não falou comigo com o Bocão. Próxima vez que você estiver lá, você pode usufruir do seu Xandão, presente nosso. Tá lá no Bangalô, viu? Pode pegar. Vou pegar. Tá vendo, né, Léo? A Camila que falou, a Camila que indicou o Léo. Só que aí eu não tive a sorte porque o Léo tava naquela correria que o filho tava Da pra Maila. nascer. Maila nasceu. É, a filha tava pra nascer, né? Então tava É naquela isso. correria. Mas o poder do network hoje, o que que aconteceu? Semana passada eu entrei num poder de convencimento aqui, catando o Catriel aqui, que é o nosso Organizador do host aí. O cara sabe tudo a respeito de podcast. Tudo. Como montar, como estruturar, como fazer, como editar, tudo. O cara é brabo. O cara é brabo. Eu falei, cara, você tem que catar esse conhecimento e você tem que transformar isso em dinheiro e ensinar outras pessoas que querem aprender. Uau. Isso a semana passada. Fiquei martelando a cabeça dele. Essa semana agora, eu convido o Muriel para vir aqui participar do podcast. Já fiz o pitch. O Muriel já fez o pitch de venda e já convenceu o menino a entrar no grupo dele. Já estão querendo até fazer me dá um um outro papel e CNPJ. caneta pra gente assinar esse contrato logo. Tá vendo? Olha como é que são as coisas. É o poder do network. Hã? Demanda Demanda reprimida. Demanda reprimida. Exatamente isso. Gente, uma pequena bagatela, 5% nós vamos pegar do negócio. Fica tranquilo. Tá vendo? Olha o poder do network. Então, quer dizer, É isso. uma conexão minha com o Muriel acabou trazendo, né, o Muriel para conversar com uma outra pessoa. E essa conexão é muito importante. Isso aí que eu falo, que esse tipo de conexão transforma vidas. Sim. Entendeu? Impacta, né? Porque você resolve problema, né? Exato. E é isso. Hoje nós na liderança, nós com o nosso negócio, qual é a dor que você resolve, né? Uhum. Qual é a dor que o nosso negócio... E as pessoas, antigamente, hoje mudou muito isso. Tinha medo, tinha receio de cobrar as outras pessoas. E hoje a gente aprendeu isso, né? Que vem em propósito, metodologia e negócio. Não tem problema o que eu vou te fazer, o que eu vou te ensinar, qual dor eu vou resolver, não tem problema eu ser muito bem remunerado por isso. Com certeza. E aí, quando você começa a aprender isso, você começa a realmente fazer mais dinheiro. Entender que sim, as pessoas precisam do que você faz. As pessoas não precisam de uma casa em Ubatuba? Com certeza. Não é só uma casa. Às vezes é a realização de um sonho, às vezes é um casamento que quem casa quer casa. Às vezes tem várias outras metáforas. E assim, vem ali através de uma resolução de uma dor. Sim ou não? Com E certeza. aí, ali, o seu papel é facilitar, entender e tem todos os negócios como uma imobiliária. Isso é o que a gente faz através dos treinamentos, através do corporativo, através do podcast. Hoje, existem várias formas da gente impactar as pessoas. E quem está assistindo, você deve se perguntar o seguinte: como eu posso resolver o problema das pessoas? Todo mundo tem problema. Uhum. E nós somos mensurados dentro da liderança pela quantidade de problemas que nós resolvemos. Faz sentido? Com certeza. Exatamente Com isso. certeza. Como nós fazemos o que nós fazemos. Todos os dias. Repetidamente. E ontem, nessa aula que eu estava trazendo para os alunos lá de Paris, a gente estava falando. E é muito legal, né? Quando você fala, pô, mas como funciona essa turma? Cara, essa turma é uma turma muito multidisciplinar. Porque tem vários idiomas dentro dela, galera. E vários horários. A turma acontece 4 da tarde aqui no Brasil. Porque em Paris é 9 da noite. Em Lisboa é 8 horas. E aí entra gente falando português de Portugal, tem gente que entra falando em francês, tem gente que entra da Itália, entra da Bélgica. Galera toda se fala, mano, que louco isso, velho. Que louco, o poder que a gente tem. E uma coisa ontem que um aluno perguntou, e durante a aula eu falei assim, tem 2 coisas que você precisa levar para sua vida e eu colocando todo dia na minha vida, que é, você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. Uhum. Eu aprendi isso com o Machado. Com o Machado. Machado, acho que é Roberto Machado. De leilão e tal. E aí ele traz, e aí corre muito. Você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. A segunda coisa é, o resultado que você busca depende de um hábito que você ainda não instalou. Isso é forte. Interessante. O resultado que você busca, que você quer, depende de um hábito que você ainda não instalou. E ele tava falando, pô, mas falando de permissão, de como fazer todas essas coisas. E aí eu coloquei um propósito, e já falhei várias vezes, tá, gente? Trazendo momento aqui de fragilidade, vulnerabilidade, mas não de vitimismo. Uhum. Falhei várias vezes esse ano já.
eu coloquei pra mim que eu ia correr fazer 200 treinos de 5 km esse ano. Né? Eu já fiz mais de 120. Então tá quase ali, tal. Mas nesse quesito todo, como eu falo pra você, você tá aqui assistindo, você tá estudando, também estudo outros, eu tenho outros mentores, outras pessoas. E aí eu tô num nível que eu quero subir um degrau. E aí todo mundo que tá um degrau, mais degraus acima, esses caras têm uma rotina no período da manhã. E aí esse período da manhã, independente do horário que esse cara acorda, ele tem 3 coisas que ele cuida ali dele. Ele faz espiritual, ele faz intelectual e físico, antes de começar o dia. Então ele tem um momento de leitura dele, ele tem um momento de contato dele com Deus, com o universo, com aquilo que ele acredita, de meditação, e ele tem a parte física. E aí eu venho fazendo. Tem dias que a gente tá fora viajando, não dá, mas todos os dias eu peguei o hábito de, quando eu estou em casa, de fazer, antes do café da manhã. Então eu acordo, eu faço meu contato com a Bíblia lá, que eu tenho com café com Deus lá, com Deus Pai. Aí saio dali, desço pra academia, volto, vou pro meu momento de leitura com café ali e tal. Cara, é foda? É. Ser disciplinado é foda. Não é fácil. É repetir aquilo assim. Tem hora que você fala, caralho, tem tanta coisa pra fazer. Mas não é. Porque aquilo que você faz te trouxe até aqui. Mas não vai ser o que vai te levar pra onde você quer ir. Então eu tenho que me disciplinar e colocar ali pra fazer o que eu não faço até agora, pra me levar onde eu não cheguei ainda. Sacou? Saquei. E eu vou dizer uma coisa pra você, Muriel, vou até complementar um pouquinho. Você sabe o que é difícil, o que é foda? É ficar vivendo uma vida de merda que você não tá satisfeito, cara. Exatamente. Isso é foda. Então, às vezes, você vai ter que mudar o hábito, por exemplo, né? Você tá falando da questão da leitura. Pô, você tá melhorando o teu intelectual. Você tá melhorando o seu bate-papo, o teu conhecimento. Você tá abrindo. Sim. Né? Você tá cuidando da tua saúde. Pra você, como disse o Gamarra, que é semana passada. Ele é brabo também. Brabo. Gustavão é brabo. Pra ter mais tempo e qualidade de vida depois dos 70 anos. Sim. Né? Então, tudo isso daí, você tá mudando um hábito E tá hoje. ligado a dinheiro também, né? Ele falou Também. bastante disso também. Também, entendeu? Mas não adianta, mas tudo é resultado. Sim. Ninguém trabalha pra não ganhar dinheiro. Sim. O cara trabalha, às vezes ele vive na vida mediana dele ali, ele que tá satisfeito com aquilo, não tem E problema tá nenhum. tudo bem, a vida é tudo dele, bem. foda-se. Exatamente, é a Sim. escolha dele. A gente volta É no poder isso. da escolha, né? É isso. Eu tenho, não sei se você chegou a ver um vídeo que eu tenho no Instagram, o poder das escolhas e das decisões. Não. Você escolhe, você decide o que você quer fazer da vida, É mas a isso. partir da hora que você escolher, decida realmente fazer aquilo. É. Vai doer. E é Pra caralho. e é muito louco, né? Porque, assim, eu gosto de estudar e eu gosto de ler. Eu já tinha meu momento de leitura. Só que meu momento de leitura era onde dava. Uhum. Entende? Então, era à noite antes de dormir, era no carro, indo no Uber pro escritório, era fazendo alguma coisa. Era em algum café, porque eu gosto muito de tomar café. Então, eu tinha esse hábito. Uhum. Eu tenho esse hábito. Porém, eu não tinha a disciplina de falar todo dia, neste horário. Antes de eu pegar no telefone pra trabalhar, antes de eu fazer qualquer porra, antes... E isso, cara, é um nível de maturidade e aprendizado que você fala. É por isso que esse cara é milionário. Uhum. Sacou? É esse o negócio. É a disciplina de repetir o padrão e repetir a mesma coisa todos os dias. Que quer dizer o que eu trouxe antes pra você. Você nunca vai ficar bom naquilo que você faz pouco. E isso, cara, tem duas coisas assim. E tem dia que você fala, porra, queria dormir. Porra, queria dormir até mais. Porra, queria... E aí vem o negócio, nós fizemos o navio da CIMED, né? Uhum. Eu e o Bocão lá. E aí, puta, cara, o Adib é foda, Aquele cara é velho. foda Aquele demais, cara cara. é um absurdo, é um monstro. Ele meteu 5.000 pessoas no navio dele. E nós organizamos, o Bocão fez a plenária, fez tudo. Mano, foi do caralho. E aí, aquela frase dele, o sucesso não aceita preguiça. Puta, aquilo bate em nós que somos treinador, cara. Porque nós somos seres humanos. Todo dia você tem preguiça. Com certeza. Todo dia você não quer fazer um negócio. E aí, todo dia que eu dou aquela deitadinha, eu falo, mais 10 minutos, vem assim, o sucesso não aceita preguiça. O sucesso não aceita preguiça. Fala, filha da puta, entrou na minha mente. E entra. E E agora aí- entrou na minha também. Você lascou. comigo. Entende? Por quê? Porque é isso, é um hábito. E aí, esse aluno lá falou assim, Muriel, eu ouvi, eu tava assistindo outra pessoa, e ele falou de permissão, e você falou de permissão. Mas o que é permissão? Olha que foda. O que é permissão pra você? Permissão é me dar a oportunidade de fazer aquilo que eu quero. Se permitir de fazer aquilo Se que você permitir quer. aquilo que eu quero. E hoje o que você quis é estar aqui. Tá aqui. Sim. E olha que louco, esse cara saiu daqui do Brasil, ele foi trabalhar, faz 1 ano que ele tá em Paris e ele não sabe o que é permitir. É foda. Hã?
Foda não? Muito. É isso. Entrou no piloto automático? Sim. Isso E é aí eu complicado. perguntei pra ele assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Já foi pra Paris? Eu não. Não? Ano que vem nós vamos, né? Em junho. Tá escutando, né, Gamarra? Mais um. Vamos levar o nosso amigo do podcast também, fazer o lançamento dele lá. Ó. Falei pra ele assim, lá em Paris tem uma das avenidas mais famosas de lá, que é a Champs-Élysées. Uhum. Falei pra ele, faz quanto tempo você tá em Paris? Falou, mais de um ano. Quando você foi para a Champs-Élysées e entrou num lugar mais top de lá para tomar um café? Nunca. Mas você tinha dinheiro para fazer isso? Tomar um café? Tinha. E por que você não se permite? Escolha. Ele mora lá, mas não se permite entender o que tem lá. Uhum. Porque ele tem um outro objetivo. E aqui a gente não está falando de outras coisas. A gente está falando de escolher fazer algo. E quando a gente fala de dinheiro, de prosperidade em outras coisas, a gente está totalmente ligado à permissão. Você tem que se permitir ser rico. Com certeza. Você tem que se permitir ter um relacionamento massa. Você tem que se permitir ter um trabalho foda. Falei pra ele assim, eu entrei num lugar que eu nem lembro qual é o nome, George, não sei o que lá, na Champs-Élysées, o cappuccino que eu paguei mais caro na minha vida. Acho que eu paguei uns 80 pau num copo de cappuccino assim, ó. Que, ó, quem converte não diverte. Exato. Né? Mas o Euro 6,24, Aí eu falei pra ele, mas você poderia ir lá, né? Poderia tomar? Poderia. Por que você não vai, então? Porque a crença dele é que aquele ambiente não é pra ele. Já vi muito isso. Cara, e aí o convite que eu te faço, e aí um dos mentores, o Wendel, fala muito isso. Experimente o que você quer pra sua vida. Saca? Porra, eu quero ter uma BMW, né? Eu tava nessa neura aí. Fui lá ver, meia milha, híbrida, tal, nossa senhora. E aí falou assim, não paga nada pra entrar na loja. Você sabia que não paga nada? Sabia que não paga nada? Paga nada. Pega um dia, tá na rua, bate lá. Entra, eu entrei. Entrei na loja, falei, vim aqui, não. Tá. Porque quando a gente tem medo ou vergonha na loja, né, a gente vai só vir dar uma olhadinha, né? Eu só dar uma olhadinha dentro do shopping, caroção. A ideia, cara, é isso. Entrei na loja e tal, e peguei no volante, pá, sentei no banco, falei, cara, bancão, hein? Porra, esquenta, tá, mexe, faz um negócio. É isso, é experimentar. Você nunca vai conseguir fazer um salto quântico grande se você não sobe. Uhum. Se você não se permite ir num restaurante abrir bacana. visão. É isso. Se você não... é o que ele fala. Entra num restaurante caro aqui em São Paulo, em algum lugar, vai lá onde você mora aí e pede uma água. Pode ser que essa água custa 20 conto. Mais que isso eu acho muito difícil, a água. Mas é água. Todo lugar é água, não é água. Com certeza. Mas o ambiente não. No ambiente, não. Então você toma água e o cara vai vir. Você quer mais alguma coisa? Não, tô bem. Tô tranquilo. Aqui, ó. Tomando água, vendo o ambiente, ó, musiquinha gostosa. Diferente daquele barulhão do metrô. Aí ele levanta, paga a água, você paga os 10% que você quiser. Então, e vai embora. Tem a ver com a água? Não. Não tem a ver com a água. Tem a ver com a experiência. Tem a ver com a experiência. Nem com dinheiro tem a ver com a experiência. Não tem preço. Não tem preço. É valor. Entende? Foi o que eu falei pra ele. Aí isso bugou. Bum! Na cabeça dele. Ele falou, meu, por que eu nunca fiz isso? Eu falei, eu não sei. Por que você nunca fez isso? E detalhe, o cara ganha em euro, né? É. Que é melhor ainda. Pra ele, 12 euros é 12 reais aqui. Vamos. E aí eu olhava lá e ele falou, não, é isso. E aí o que é mais massa dessa turma pra fechar isso? A turma tá falando entre eles que eles vão marcar um passeio, entendeu? Lá na Champs-Élysées, pra eles tomarem café nesse lugar massa e eles vão entrar na Louis Vuitton. A Louis Vuitton custa 20 mil a bolsa? Custa. Mas pra entrar não paga nada. Com certeza. Entendeu? Pra tá lá, que pô, Caroçar, eles lançaram o hotel vendedora. agora na Champs-Élysées. Foda. Cara, é isso. Só que você tá falando lá de Paris. Porra, às vezes você tá aí, você não se permite ter uma experiência no final de semana onde você tá.
E aí você gasta com Netflix, com a pizza, com o iFood que você pediu. Tá, você gasta menos R$300 no final de semana? Não com o gasta. iFood? Pedindo comida, pedindo as coisas? Não, com pizza, não. Só que às vezes os R$300 que você gasta ali daria pra fazer uma parada massa. Mais legal. Só que você não se permite. Isso tá ligado à permissão. Tá a escolher o que você quer fazer. Crença é muito complicada, né? Foda. A crença é foda. Eu tenho um menino que foi trabalhar comigo, que eu gosto muito dele, não vou citar o nome pra não expor. Ah, fala aí, Ramzeira. Mas, cara, ele vai saber. Ele vai contar. Eu já fiquei aqui, ó. Ele vai saber da história. E depois de 3 meses trabalhando comigo no escritório, ele virou e falou assim, cara, quando eu vim aqui fazer entrevista com você, eu fiquei do outro lado da rua sentado, olhando o teu escritório e falando, será que eu mereço entrar aí dentro, tá aí dentro? Uau. Muito foda, cara. Ele falou, vou fazer esse desabafo com você. Que lá na minha sala eu tenho a plaquinha do confessionário ACN Saboia, né? Mó barato. Você já viu, né, Bazani? Tem uma placa que uma das corretoras me deu. Porque todo mundo entrava lá pra desabafar alguma coisa e trocar uma ideia. E aí esse cara chegou pra mim e falou assim, cara, eu fiquei do lado de fora 40 minutos olhando pra ver se eu tinha condição de entrar aqui dentro. Porque é tudo muito bonito, é tudo muito chique. E eu não me achava aqui dentro. Aí ele foi, trabalhou comigo, ficou mais de 1 ano trabalhando comigo, menino super gente boa. E aí um dia eu falei, vamos comigo na tal padaria ali, vamos na padaria Orquídea, eu vou lá tomar um café na padaria Orquídea. Ah, não vou não, eu tô ocupado aqui. Eu falei, vamos comigo. Vamos comigo. Aí estamos dentro da padaria, cara. Ele é, cara, um moleque extraordinário, cara. Deixa um abraço pra ele aqui. Ele sabe que eu tô falando dele, eu vou mandar esse corte pra ele. Eu não queria falar que o nome dele é João, mas Mas eu vou falar pra você, cara. Um moleque extraordinário, cara. Extraordinário. E aí, cara, inclusive o Jairo, que você conheceu ele. Ele teve em São Paulo aqui no evento. Porra, eu sei quem é você, hein? Eu vou falar o nome, não lembro. Mas você lembra dele comigo aqui? Eu sei quem é você, nós temos do Cria Amigos. Exatamente. Tava com você, é isso. Tava comigo. E ele tava lá e ele, cara, aí ele chegou dentro da padaria, ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu vou contar outra coisa pra você. Eu sempre tive vontade de entrar nessa padaria. Uau. Mas eu nunca entrei. Por que você nunca entrou, fulano? Porque eu achava muito chique, eu achava que não era pra mim. Então, cara, a gente foi quebrando certas crenças dele ali. Inclusive, quando eu trouxe ele no Cria Amigos, né, que ele participou lá, foi muito legal. E ele deu uma despertada muito boa. Mas ainda pelo ambiente. O ambiente te suga. Exatamente. O ambiente te suga. Não tem como. Ele coloca algumas barreiras ainda de desenvolvimento para ele, que ele poderia estar muito melhor. O ambiente te suga. Ele faz isso com você, né? Não tem como você controlar isso. O dia a dia lá fora, ele é um caos, certo? De você entender, assim. E um recado legal pra você que tá ouvindo aí também é assim, a fase que você tá passando hoje, você tá fudido financeiramente, você tá com problema no seu relacionamento, tem alguma coisa, a fase que você tá hoje não define quem você é. É temporário. Não define quem você é. E aí você quer mudar algo de verdade, você quer transformar algo de verdade, né? Pode transformar. E aí posso trazer isso como transformação do podcast aí. É o seguinte, você quer transformar algo de verdade na sua vida, você tem que ter 3 coisas. Essas 3 coisas. E tudo eu gosto de tríade, né? Porque vem da religião também a tríade. Pai, Filho e Espírito Santo. Você precisa dar o basta. Escolher. A partir de hoje, é hoje. Ah, eu quero parar de tomar café com açúcar. Amanhã eu vou parar. Não, quer parar para agora. Já. É agora. O presente. É aqui, ó. Ah, amanhã eu paro de tomar cerveja. Amanhã eu começo dieta. Não, quer começar dieta, começa hoje. Quero fazer um negócio. Não, faz hoje, é hoje. Então, dá o basta. Pega isso pra sua vida, coloca lá. Porra, dá o basta. É financeiro, é relacionamento, é espiritual, é físico. O que for que você quer trabalhar. Dá o basta. Toma a decisão. Tomou a decisão? Beleza. Segundo, terreno fértil. Queimou essa ponte. Qual é o terreno fértil? Quem são as pessoas que têm o resultado que eu tenho? Que eu quero, quer dizer. Quais são as pessoas que têm o resultado que eu quero? Ah, eu quero treinar, então entra lá, o clã do CrossFit, que corre na rua, faz aquele negócio. Eu quero entrar no clã que joga beach tênis, futevôlei. Eu quero um negócio físico, que vai lá e tem o esporte, quero na academia, na dança. Não, o cara que investe, o cara que dá aula, o cara que vive no evento de network, o cara que vai pra igreja ou vai pra um... Qual é o terreno?
Não adianta você jogar a semente no asfalto. A semente tem que jogar na terra fértil para ela prosperar e para você ter resultado. E num terceiro ponto, começa a influenciar pessoas. É exatamente isso. Quer mudar algo de verdade, quer transformar algo de verdade, deu basta. Toma decisão, queima a ponte. Segundo, busca um terreno fértil. Pessoas e grupos, comunidade. Hoje nós chamamos muito de comunidade. Comunidade tem um respaldo disso. Eu vou te ajudar e você vai me ajudar. E terceiro, comece a influenciar outras pessoas. Às vezes a pessoa acha que para ela ensinar alguém, ela tem que ser treinador. Para ela ajudar, ela tem que ser foda. Não, só precisa estar um degrau acima. Tá um degrau acima, cara, começa a transbordar que o resultado vem. Perfeito. O resultado Concordo vem. plenamente com você, mano. O resultado vem. Concordo plenamente. Ó, o papo tá bom. Que isso. Se deixar, nós Ah, vamos a gente mais vai tempo aqui pra caramba de já. novo. Catriel, Deu? quanto tempo de podcast de novo? Vai dar 2 horas. Ah lá, de novo. Hoje eu tô... Cara, eu falo que é 1h30. Sensacional. Eu vou aproveitar e vou te dar um presente. Ó, essa aqui é do nosso treinamento, meu e do Bocão lá, para que você tenha lá do HPL, que é o High Performance Leader, e tem tudo a ver com transformação e com o que a gente está falando aqui. Essa pulseira é nossa, esse jargão é da nossa empresa, e ela fala, eu sou o resultado das minhas escolhas. Perfeito, Então, show de presente pra bola. você, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Tamo Já vou junto. colocar aqui já. É Ó. isso aí. Ó. Ah, é o pitch. Ó o pitch Não, lá. o Paris é outro, Paris é outro. É o Paris, calma que depois que sair daqui, a hora que Fica desligar o tranquilo, podcast... gente. Ó, o Pix vem, fica sossego. O Pix vem, entendeu? Ó, puta bate-papo gostoso, hein, gente? É isso. E vamos marcar outra vez que o Bocão possa vir. Eu queria, de verdade, eu queria um bate-papo. Eu, você, o Bocão e o Jairão, cara. Que eu tenho certeza Mas tem que ser aqui ou tem que ser em Ubatuba? que vai ser do Rebento. Não, vai ser aqui, depois a gente sai daqui e vai pra Ubatuba. E churrasco. Aí, churrasco. Ó, aí, Que é sexta-feira mesmo. Você acha que a vida é um morango? Tem que se permitir. Permitir um Ubatuba, gente, é muito mais gostoso, Já né? cata o Catriel, sequestra ele, põe no porta-mala, que ele tá precisando Vambora, de um churrasco ficar no uns final de 3 dias semana lá. Tal. O Entendeu? cara vai arrumar uma casa boa pra gente lá, né? Qual praia boa lá? Cara, eu gosto muito da Praia Dura, cara. Praia Dura. Ó, Praia Aí, do ó. Engenho. Praia do Engenho Engenho. também é legal. Melhor pôr do eu ia sol falar, mais tá vendo bonito. como eu sou mais povão, mais humilde. Eu ia falar lá nas Toninhas, negócio e tal, Nada, mas Praia ali do já ficou Engenho é ruim. super... É, nunca foi? Pô, o Ubatuba é bom demais, bicho. O Ubatuba é Ubatuba, fantástico. quando você chega na Ilha das Couves, lá do outro lado, você fala, que isso? Que nunca mais, nunca mais, nunca mais. É maravilhoso. O Ubatuba, cara, tem de meu coração, viu? O Ubatuba é maravilhoso. Eu passei vários réveillões ali, Eu fico feliz, Buriel, porque toda vez que eu encontro alguém que foi para Ubatuba e conheceu Ubatuba, teve experiência de Ubatuba, todo mundo fala que é apaixonado por aquele lugar. Não, Ubatuba é uma das praias mais bonitas que tem, pô. Não perde pra nenhum lugar aquela água, aquele negócio. 102 praias, cara. Dá pro Não, cara não escolher. fui nesse tanto assim. Não, eu também não fui. Né? Você conhece tudo lá, ô Bazani? Você conhece o quê? Eu conheço umas Aí, ó. 80 no Vendo, máximo, gente? cara. Conheço os restaurantes. Ah, aquele negócio, aquele reggae que tem lá no meio da... perto da estação. Coisa boa no pier, entendeu? Já fui jovem, gente. Já. Maravilhoso. Eu tive meus 25 anos, né? Tá bom. Dei jeito, casei. Tamo aí, né, gente? Tá certo. Vai casar de novo, né? Casar de novo, tá aí, ó, em Ubatuba. Ubatuba. Falando aí. É isso, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado, parabéns pelo movimento que vocês estão fazendo, é um prazer estar aí. Conta com a gente, com o que vocês precisarem. É maravilhoso estar aqui contando a história e compartilhando com todo mundo. Muriel, eu que agradeço a presença, agradeço o Bocão, agradeço o Jairo pela parceria, amizade, que isso é muito legal, cara. É aquilo que você fala, os pássaros da mesma plumagem voando juntos, né, cara? É exatamente isso. Cada um no seu nível, cada um com o seu conhecimento, com o seu aprendizado e compartilhando isso. Eu acho que o mundo precisa muito disso daí hoje, esse compartilhamento, cara. Porque, como você disse no começo, as pessoas estão muito doentes. O mundo está muito doente. Toda vez que eu posso, eu falo. Eu passei por uma depressão de 2008 a 2015 que foi terrível, cara. Foi terrível, todo dia eu pensava em suicídio. E esse podcast eu montei, comecei a planejar isso lá atrás, uma forma de levar para as pessoas que estavam com uma dor profunda a ponto de querer tirar a vida, cara. E parabéns. Tá? E esse podcast, ele é para isso, cara. Para as pessoas entenderem que existe um caminho, existe uma solução. A decisão depende delas, não depende da gente, não depende de mim como
host e não depende de você como convidado, mas depende dela que tá assistindo ali. Uau. É isso. E eu acho que realmente pode transformar. Esse nome pode transformar, não é à toa, Opa. tá? Muriel, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Gratidão. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Tamo Catriel. junto. Obrigado, Bazani, por estar acompanhando sempre aí. Porque o Bazani é meu companheiro de viagem. Tem hora que a gente sai Aí, 3 ó. horas da manhã de Ubatuba, vem aqui, faz o podcast, faz o bate-volta e... E é isso. E já aproveita, né? Você que tá aí com a gente, já curte, compartilha, comenta, manda para 5 amigos, faz alguma coisa. Mas faz. Exatamente, exatamente. Tamo junto. Obrigado. Beleza. Viu? Gente, muito obrigado. Até sexta-feira que vem. Sexta-feira, às 14 horas, estaremos aqui com o Michael Arruda, da Omni. Opa! Cara, é bala também. Então, Que maravilha. não percam sexta-feira da semana que vem mais um podcast Pode Transformar. Forte abraço.